de se olhar e se parabenizar. Eu acho que vale a pena a gente fazer essa viagem interior. Que a gente tenha generosidade, sabe? Generosidade com a gente, com o outro, porque muitas coisas difíceis estão por vir. Calma aí, eu quero só. Não, só um segundo, calma aí. Fechou o computador, deixou de lado, me fala. Tipo assim, paro tudo pra te prestar atenção. Só... Olá pessoal, tudo bem? Sejam super bem-vindos àquele episódio especial que vocês sempre esperam, que é do Uma Sobe Puxa a Outra, aquelas mulheres sensacionais, inspiradoras, que vocês vão conhecer um pouquinho mais das histórias delas para ver que você também é possível. E ó, e não vem que esse negócio que inspira mulher não, inspira mulheres e homens, tá? Já recebi muito feedback sobre isso, bem bacana dos homens também. Então se prepara para conhecer essas feras. Ué, tá faltando alguém aí, cadê a Vavá, cadê a Rô? A lugar também de vez em quando vem, não, hoje não deram de agenda, mas não tem problema, eu tô com essa mega responsabilidade de conseguir conhecer um pouquinho mais dessas duas mulheres sensacionais para ajudar você que tem dúvida. E a gente tem a missão, né, inspirar o mundo. Se a gente conseguir inspirar uma pessoa a transformar a vida, acho que o nosso papel tá super bem feito. E hoje se prepara que as duas aqui são fera demais, tá? Então quem tá começando agora, só para não tomar esporro do meu filho mais novo lá de novo, ó, aperte aí para seguir o canal, se você já não conhecia, aperte o sininho, porque vira e mexe vão vir lá os cortes, novos vídeos para você conhecer. Já pode dar o like antecipado, porque essas duas vão ser incríveis. Compartilhem, mas o mais importante, comentem se elas tiverem. Ué, tá não falou sobre isso, tá escondendo alguma coisa, coisa bacana, inspiradora dela. Me ajudem aí também para levar conhecimento para mais pessoas. Combinado, galera? Então vamos lá. Antes também. Ah, calma aí. Antes de falar com elas, deixa eu agradecer os apoiadores e patrocinadores que ajudam a viabilizar, levar esse conhecimento gratuito para vocês. E como aqui é um ambiente de confiança para a gente falar de pessoas, a gente tem que ter um cuidado muito grande com quem está apoiando. Então, nessa temporada, o patrocinador, a Motiva, que é uma das maiores empresas de relacionamento comercial do país, então que faz venda para grandes companhias, seja no modelo call center, digital, seja o que for. Não é à toa que tem mais de 20 anos, por exemplo, trabalhando em parceria com a Claro. Obrigado aí, Fábio e todo o time. E os apoiadores dessa temporada, Bidu, Cliente SA, os dois estão desde a primeira temporada com a gente, a SCS, DeFi IT, Link2Go, a gente tá chique, tem a 5 com a Live Person, empresa internacional, a Mr. Perry, que é a empresa de brindes que nossos convidados vão levar a caneca aqui, a minha história inspiradora. Só quem sentou aqui que tem essa canequinha que vai levar também. Obrigado que está apoiando aqui a gente já há um bom tempo. A Sovron também, que está com a gente há bastante tempo. Então, obrigado vocês viabilizarem a gente levar esse conhecimento para todo mundo, tá? Acho que eu esqueci de alguém, acho que eu não esqueci não. Mas se não, a gente fala novamente, vai estar passando aqui no vídeo. O mais importante são empresas que valorizam as pessoas. Por isso que a gente vai estar conhecendo essas feras aqui. Vamos lá, primeiro que eu queria agradecer, eu sempre gosto de agradecer aqui no início, por dois motivos. Um, pela agenda. Em conseguir encaixar a agenda aqui, super, super obrigado. A gente tá falando aqui nos bastidores. A Ana, então, tá desde cedo. A gente também conseguiu vir, obrigado. Mas o que mais eu gosto de agradecer aqui pela generosidade de vocês toparem falar um pouquinho de quem são vocês para inspirar outras pessoas. Porque acaba em alguns movimentos, chamam, me fala aqui da sua empresa, do seu cargo, do seu projeto, mas aqui toparem falar um pouquinho da história de vocês. Super obrigado pela generosidade de vocês. Então, para começar, é o seguinte. Para quem assiste a gente já conhece, a gente vai rapidamente, a gente chama de rodada de LinkedIn. É só para as pessoas relembrarem quem são vocês, então como vocês costumam se apresentar, se tinham algum evento normal. A gente arranca o LinkedIn aqui, que o que é legal, a gente quer conhecer histórias reais de vidas, não quer dizer que é profissional, não é real, né? Claro. Para inspirar outras pessoas. Então, super, super obrigado. Então, primeiro, só para a galera relembrar quem são vocês para a galera saber. Olha a honra, tem gente que tá aí que vai ser premiada, a pessoa reconhece. Enfim. Agora eu vou ficar famoso, sabendo que eu conheço ela, estava aqui com a gente, hein? Quem vai primeiro? Eu posso Pode ir. ir. Eu sou Ana Cortá, sou publicitária, CSO de uma agência de publicidade chamada Droga Five, que até muito recentemente chamava Soco, e que há um ano foi comprada pela Century Aham. e se fundiu com a Droga Five, que é uma agência fundada há já algum tempo ela nem foi fundada exatamente em Nova York, mas que a sede hoje é em Nova York, que foi fundada pelo David Droga, que na verdade é droga, né? Mas aqui no Brasil acaba sendo droga. Droga. Aham, aham. Eu uso. É Droga Five, na verdade, que tem uma história super bacaninha, porque Droga é o sobrenome
e eles usavam da família, e eles eram 5 irmãos, e cada um deles tinha uma lancheirinha quando Uhum. crianças, e era droga 1, 2, 3, 4, Ah, 5, que era o número de cada irmão pela idade, pela posição, né, na na família. família. E ele era a lancheirinha 5, então ele era droga 5. E esse virou o nome da agência que ele Ah, abriu. que maneiro, que Interessante. interessante. Aí, que legal. É, bem fofo. E é uma e, portanto, a Soco e a Droga 5 se uniram. E o nome Soco desapareceu, então a agência hoje se chama Droga 5. A gente existe há mais ou menos uns 10 anos, não como Droga 5, isso foi agora, Aham. nesse último ano. Mas a agência é responsável por alguns trabalhos bastante icônicos. A gente atende Dove, por exemplo, que fez uma campanha super bacana, que nós fizemos um filme maravilhoso que celebrou aí os 25 anos de Beleza Real no ano passado, que foi super premiado Incrível. em Cannes e em vários outros lugares. E também a gente trabalha para Spotify, fizemos várias marcas da Ambev, Stella Artois, e algumas outras. E, enfim, é isso. Uma Que agência de bacana. publicidade. Eu já estou no mercado há muito tempo, são 40 anos. Esse ano eu estou fazendo 40 anos de profissão. Tempo pra caramba. Nem Que parece. Não, Que começou isso, com uns gente? 10, Começou com que 5. idade essa pessoa, gente? Esse ano é um ano de muitas celebrações, né? Que são 60 anos que eu fiz esse ano e 40 anos de profissão. E E vem premiação aí, né? e é exatamente Nesse momento. veio a minha segunda indicação para o Caboré. O Caboré é um prêmio criado pelo jornal Meio Mensagem, que é considerado, que é um dos principais jornais da comunicação e marketing no Brasil. Aham. Esse prêmio foi criado em 1980, se não me engano, ou 80 e poucos, mas eu acho que foi exatamente 1980. E ele é um dos poucos prêmios, ele é o mais importante prêmio na celebração do indivíduo, não das peças, não do resultado, não das peças Perfeito. publicitárias, Perfeito. mas dos profissionais, das carreiras profissionais. Ele trabalha com 13 categorias, que vão de inovação, Aham. profissional de atendimento, várias categorias. E uma delas é a estratégia, que é onde eu exatamente trabalho. CSO é Chief Strategy Officer, Aham. que é a liderança, para quem está me ouvindo e não é Aham. desse mundo, que é a liderança que cuida do desenho estratégico das marcas, Perfeito. que trabalha nessa área, é aquele trabalho que é feito antes do trabalho criativo, antes de Boa. transformar em criação. É legal. E depois eu vou perguntar um tema sobre esse de reconhecimento. Eu tive alguns individuais que o quanto você vincula o trabalho, o quanto vincula, e é legal também, né? Mas vocês viram quem tá aqui com a gente, né? Agora, olha também, olha o meu desafio, né? Com essas duas mulheres incríveis. Tchananã! A Super Jane. A Jane, não. Eu sou a Jane, eu sou publicitária também de formação, sou professora. Eu adoro dizer que eu sou professora, porque sempre foi a minha segunda carreira, e é uma carreira, né? E eu sempre tive a docência, assim, com muito carinho e acreditando muito no poder de um professor dentro de uma sala de aula, né? Como fonte de transformação de vidas, né, carregando aí a educação. Então, mesmo trabalhando em agências, e aí eu passei por Publicis, por Lowe, por DPZ, enfim, várias, eu sempre tive a docência como a minha segunda carreira. Então, era aquele momento que eu saía da agência desesperada porque tinha que dar aula à noite e tal, né? E isso segue até hoje. Então, eu gosto de dizer que eu tenho essas duas carreiras, mas eu sou publicitária de formação. E eu estou, atualmente, né? Eu estou como diretora da ESPM já há um bom tempo, né? Então, é a casa onde eu iniciei essa segunda carreira como docente, mas que há um tempo também eles me convidaram para assumir a área de marketing, toda a área de marketing, né? Da principal escola de marketing para América Latina, e que é referência, enfim.
E ainda dando um passo além, porque atualmente eu estou como responsável de uma unidade de negócios, assim, muito recente, de um novo produto que a SPM está lançando e com uma vertente de impacto social absurda, né? Então, nós estamos lançando agora os cursos de graduação tecnólogos, que são cursos mais encurtados, com muito foco na prática, na Legal. aplicação realmente. Até então, a SPM, com 74 anos de existência, sempre atuou com os bacharelados, além de pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim. Só que pela primeira vez ela tem os tecnólogos, mas focalizado em bolsas sociais. Bolsa integral para quem tiver um perfil socioeconômico de alta Legal. vulnerabilidade, né? De até uma renda per capita familiar de até um salário mínimo e meio. Não, é legal porque, pô, ESPN, as pessoas queriam também estudar, tem algumas, e agora você conseguir viabilizar para alguns, né? Acho que isso é. Esse é o ponto, né? Mas o Que principal é de fato a gente atrelar a educação como transformação de vidas, né? Então é um impacto para a sociedade, para a gente levar a profissionalização, para abrir frentes de empregabilidade. A gente escuta o tempo todo que o país precisa de mais mão de obra especializada, né? Tudo. Treinada e tal. E por que não, se está nas nossas mãos, né? A educação com a qualidade que a gente oferece, por que não também dar essa devolutiva para a Sem dúvida. sociedade? Sem dúvida. Nós estamos começando com Rio de Janeiro e Porto Alegre, onde a gente já tem campos, né? A gente tem campos no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, em São Paulo nós temos 2 campi. E a gente está, a princípio, focalizando nessas 2 praças, Rio de Boa. Janeiro e Porto Alegre. E mais para frente a gente também pensa em São Paulo. Mas então, esse Legal. desafio dessa unidade de negócio agora está comigo e Boa. assim, eu tô com E você falou SPN, tesão danada. não, a Lu eu falei era FGV. A Luciana Gaia, que é minha amiga, Não. que me indicou, Não, da ela é da SPN já veio aqui a ESPM. coordenadora da curso de administração. Eu vou lembrar o nome, já vi aqui algumas vezes também. Porque a gente teve uma vez, a gente foi gravar uma semana do cliente lá na SPN aqui de São Paulo. Não, e faz um Na trabalho bacana. ESPM, o tempo todo a gente tem a piada pronta, da ESPN com SPM, que é uma coisa que a gente sempre ouve, assim. Eu chego às vezes em algum lugar para dar Mas acho que é palestra. da do Nossa, é do esporte. canal, né? Era. Nossa, eu acompanho tanto o futebol, o tênis, eu fico assim, mas, Eu vou lembrar, não, eu vi aqui Lembrando. algumas vezes, é super fera. Legal, vocês viram as feras que estão aqui com a gente hoje, dentro desse mundo, e esse mundo de... Eu cheguei a fazer minha graduação em marketing, mas não trabalhei com isso, né? Mas é um negócio bem bacana de... Érica Buzo. ela é a coordenadora do curso de administração. A Érica Sim. está sempre aqui com a gente, já vi algumas vezes. E é legal quando você dá o exemplo do Dove ou da própria SPM, que muitas pessoas conhecem, que consegue, assim, cara, eu tô vendo, tangibilizando. É o sonho, e acho que hoje é o sonho de muita gente ainda trabalhar. E acho que agora vai ser parte boa, você conhecer quem são essas pessoas que hoje são referência para lá, né? Então, para começar, importante, para começar, tem muita gente do mundo corporativo que assiste, mas tem muitos familiares, amigos que assistem também. Então, uma informação importante para se conectar com todo mundo: apelidos. Mas não apelidos de brincadeira, porque no Rio de Janeiro, então, se não tiver apelido, não passou pelo Rio. Mas aqueles, sabe, é que virou nome para... Se alguém te chamar, você sabe assim, isso aqui é minha família. Se me chamar, isso aqui eu sei que trabalhou comigo em alguma... Aqueles outros nomes carinhosos que... Ana, não, Aninha. É porque São Paulo corta o nome, não dá pra cortar... Nossa, aqui corta o nome. Vai cortando. Então, assim, pra quem... Se falar Ana, se falar Jane, não lembro. Mas tem alguma... Quando você lembra, assim, época de infância, escola, faculdade... outros nomes, vamos chamar assim de outros nomes. Imagina vocês andando em algum lugar e a pessoa chamou, você sem olhar já sabia. Essa aqui foi amigo de infância, essa aqui é família, essa aqui é da faculdade da empresa X. Tem. Nossa, meu nome é muito sem graça pra ter apelido, porque ele já é tão curtinho e é Jane mesmo, né? O que eu me lembro, assim, né? Se é alguém de agência, James. James. Então, assim, James, eu já, né? Alguma coisa me relembra. Alguém que trabalha com... Mas o mais comum é Jean, ou seja, já é curto e ainda cortam, né? Jean. É. Não, e famílias, assim, se for amigos de infância, escola, também não... Também não, Jean. Jane. Pessoal, preciso da ajuda de vocês me falarem aqui. Não... Graça. Porque talvez na época de escola não tinha muita Jane pra poder usar sobrenome quase... Eu nunca estudei com outra Jane na minha sala, né? Boa. Então, pessoal que conhece aí, família, vê se chama de outra coisa, Jean ou James, aí sabe que é do mundo de... Tem, Ana, que eu... Eu sou Paulinha.
Meu nome é Ana Paula e a minha família me chama de Paulinha. Aham. Então, quando alguém fala Paulinha, eu sei Já sabe que é da família que que tá não tem ninguém fora Mas da é Paula. só na família, né? só na família. Porque Mas na escola, na infância, corporativo, todo mundo, pra gente é Ana. é Ana. Cortar. Que foi uma decisão, eu preciso dizer, né? Porque É? foi Ana Paula durante muito tempo. É mesmo. Ah, é? Mas um dia um amigo, o Cláudio, que é um amigo muito querido, começou a me chamar de Ana Cortá, Ana Cortá, Ana Cortá. Foi ele que começou, Cláudio Souza, Aham. que mora em Miami atualmente. Assim, ele começou com Ana Cortá, Ana Cortá. E eu olhei e falei, bom isso. Esse E pegou e legal. pegou. É. Aí eu falei, é bom esse nome aí, curti. Aí resolvi transformar, e eu sou uma pessoa que desde muito cedo, essa história de você cuidar de carreira, para mim ela é uma coisa que está na minha vida desde muito cedo. Aham. Apesar de muita gente achar que isso é uma coisa nova, eu conduzi a minha vida nesse lugar desde muito Aham, início, aham. assim. Eu sempre acreditei que você não é um profissional de uma empresa, que você é um profissional do mercado. Eu sou uma pessoa que preza a liberdade, a independência num lugar importante, portanto, eu precisava existir independente Legal. da empresa. Então, Perfeito. Perfeito. esse lugar do ser a Ana Paula da Léo Burnet, Ana Paula da África, essa coisa, sempre foi uma coisa que me incomodou. Na hora Perfeito. que eu ficava ouvindo Ana Cortá, eu falei, Aí tem mais. É, esse tem um coisa Tem aí, marca. essa coisa aí, temos marca, abemos marca nesse marca. lugar. Boa. E aí eu adotei o Ana Cortá. Mas antes, se for, até na época de escola e infância, ficava Ana Paula, Paulinha. Paula Paulinha. Ficava nem. Então, Tanto se for na que- Paula Paulinha, ou é a família, ou alguém que é muito tempo de É. infância que vai. E que vai ouvir logo depois que é para, por favor, Não, chama de Ana. exceto a família, porque Paulinha É. é uma. Ana Paula realmente eu estranho, assim, eu não me identifico nesse. E sempre chamam os dois, Ana Cortar, ou tem gente que chama sempre, a gente também sempre do final, cortar, ou cortar, disso. Sou raro Raro. usar sobrenome. Usar assim, muito, muito raro. As pessoas me chamam de Ana Cortá, assim, é o mais. É mais, né? É o mais comum. Então vamos lá, gente. Não. Estamos com a Jane, Janice, que era de agência, então Ana Cortar, e a família está assistindo também, a Paulinha. Vou fazer uma que eu gosto de fazer, que depois a gente vai mudando, apesar de que, como vocês... publicidade, acho que agência, marketing tem muito tempo, que era assim, o que eu queria ser quando crescer. Uhum. Porque as coisas acabam mudando, a gente vai aprendendo, mas aqui roda muito, acho que advogado tem, mas tem gente de tecnologia, coisas que mudaram muito, né? Mas apesar de que marketing e publicidade já tem aí há muitos anos. O que vocês lembram, assim, o que eu queria ser quando crescer, e se, pra quem conhece vocês agora, se tem uma ou duas características, fala assim, cara, essa minha característica aqui é meu DNA, vem da minha família, vem de onde eu nasci, não é uma coisa que a vida me ensinou. Porque, essa característica aqui não é a Ana, cara, se você conhecesse a Ana com 10, 15 anos de idade, essa característica ela leva ao longo da vida. E o que vocês imaginavam, assim, o que eu queria ser também quando crescer? Eu cresci acreditando que eu seria médica e eu descobri depois que seria para salvar o meu pai, porque ele tinha uma doença renal crônica e o tempo todo a gente convivia com o limiar da morte na minha casa, né, por conta da condição dele. E qualquer situação adversa que ele tinha, tipo uma gripe, sabe, qualquer coisa, ele era internado. Então a gente convivia muito no ambiente hospitalar. E ele meio que fazia disso quase que um cinema paradiso, sabe? Olha que bacana um hospital, olha que isso, porque eu e os meus irmãos, eu sou a mais velha de 3 irmãos, e a minha irmã faz parte também do Sobe e Puxa, ela já esteve aqui. Já esteve? Já, a Jucila. Já. E- Beijo, Sila. Irmã. E aí, a gente convivia muito com esse ambiente. E meio que tinha uma expectativa por parte dele de que eu seguisse alguma coisa na área da medicina. E eu fui introjetando isso, né? Mas haja terapia depois para descobrir que era um desejo como forma de salvá-lo, enfim. Mas nem começou, nem Não. foi. Isso era novinho e depois foi seguindo a. Porque aí depois, justamente, né, fui trabalhando com entendimento de carreiras, fui desenvolvendo o meu autoconhecimento, né? Eu fui entendendo quem eu era. E realmente
ainda bem que não foi por esse lado. Respeito, admiro, tiro o chapéu para a medicina, para a evolução da medicina, mas o meu negócio realmente era na área da comunicação, né, então Então a gente até sabe. Se eu perguntar. Não, cara, agora não. Tá, Não, não, não. você pergunta. Já ia, mas. E um DNA seu, uma característica de você aí dessa infância, da família, enfim, dessa origem que continua até hoje. Ó, Jussiela, depois você. Ó, vamos ver se ela vai. Não, a facilidade da comunicação verbal, isso eu sempre tive. Na verdade, a verbal falada e escrita, tá? Então, assim, eu sempre Desde me nova. comuniquei muito bem, sim, ganhava concursos de redação, conseguia me expressar muito bem e tal. Essa era uma das características, e a outra é a facilidade em identificar, fazer leitura de pessoas Uhum. e procurar ajudá-las para desenvolver o melhor delas. Isso desde muito cedo, e eu ainda sigo fazendo isso, eu Entendi. tenho isso até Esse como ambiente de ajudar ali propósito. da infância acaba isso. Sim, Sem preparação, foi meio que automático vendo isso. talvez seja isso, né, É. porque eu queria tanto ajudar de alguma forma dentro do meu núcleo familiar, focalizado no meu pai, mas acabava sendo para a família toda. Eu acabei desenvolvendo isso para o meu entorno, né. Logicamente, hoje eu aplico muito na minha família ainda, né, para quem está ao meu redor, mas principalmente com os meus alunos e com a minha equipe. Entendi. Então, Legal. essa facilidade de ler pessoas, eu tento extrair o melhor para ver como é que você se desenvolve, né, não é Boa. simplesmente ajudar por ajudar, mas é procurando trazer o melhor de cada um, então, Boa. isso já desde novinha. Legal. Eu queria ser cantora. Ó. Foi uma coisa que eu quis de verdade, assim. Eu cantava muito quando eu era criança, assim. E eu pedi terrivelmente minha mãe para me levar num Um concurso, Show de calor. programa, show de. Exato. É. Pedi muito. A gente morava em Goiás, eu me lembro dessa época, e o quanto que eu pedi. Eu via aqueles programas, assim, e eu tinha uma coisa, porque nós éramos 4 irmãs, e eu sempre sonhava que que os meus pais iam transformar a gente num grupo musical. Ah, legal. Eu tive, sabia? É? Cover do Balão Mágico. Meu Ó, pai fez isso. Nem A fez gente isso tinha. pra mim. Não, não. Não, Que a maneiro. minha mãe não tinha essa. Ó, já sabemos. Opa, calma aí. É. Já sabemos como é que a gente vai encerrar com música do Balão Mágico aqui. Ai, já meu sabemos. Deus, A minha mãe Que não legal. tinha essa viagem, nem meu pai, nem minhas irmãs. Então, assim, Ah, não, mas eles não queriam, só você que gostar. era eu. Só eu era a única pessoa que tinha essa viagem. Eu tinha ela real mesmo, assim. Eu queria, cantava sozinha. Em peças de escola, ensaiava. da escola, cantava também, tinha aquelas Cantei coisas da até a escola. faculdade. Ah, é? Na última vez que eu cantei assim em público, já tem muito tempo, que foi na faculdade, no início da faculdade, num desses eventos de faculdade, que eu aham. cantei Coração de Estudante, você lembra? Uau. Uau. E que misturava duas coisas, por isso que eu nunca esqueci, porque ele misturava o meu gosto por cantar Aham. com minha veia ativista, né? Já Ah, que legal. naquele momento específico, assim. Então, cantar sempre foi. Hoje em dia eu nunca canto, mas até porque, enfim, nem consigo mais cantar, mas eu cantava. Cantava. Eu tinha uma voz bonita, assim, eu cantava e eu acreditava. Não, mas hoje você não. Só Mas você uma vez ou outra. Uma vez ou outra. Só uma vez ou outra. Hoje não, até porque assim, minha voz mudou muito e eu ainda não me encontrei nessa voz. Eu preciso fazer uma. Eu tinha uma amiga que, na época que eu adorava cantar e que eu achava que eu cantava pra caramba, porque isso durou muito tempo. Não, até lá. Durou muito tempo. Eu não podia ver as pessoas tocando um violão, barará. Deixa eu- Eu achava Ah, que eu que cantava e cantava, assim. Que legal. E eu tinha uma amiga muito verdadeira, né? Tem sempre essas pessoas muito verdadeiras à nossa volta, que ela falava: você quer cantar? Vai estudar. Eu não quero dizer que você cante mal, mas assim, quer cantar? Estuda lá um. Quer cantar assim? Tá aqui umas indicações de Aqui, ó. Cantar assim, não quer dizer nada, mas você gosta muito de cantar assim, você não estuda. Bom feedback, bom feedback. Mas eu não ligava a mínima, eu gostava de cantar e pronto. E cantava, achava que eu cantava. Mas eu quis, quando criança, eu tinha Muito. super o sonho de
um palco e de ser cantora. Não, mas pelo que eu entendi, foi há bastante tempo, até o início da Não, faculdade. você depois tinha eu já aqueles- não queria mais ser cantora, eu só cantava. Por E gostar. a hora que tinha essas coisas de faculdade, que sempre pergunta quem quer um palco, Opa. né? Lógico. E aí já vem até uma... Não, calma aí, antes da pergunta. Uma característica sua que você... Aquela fala assim, Brava. isso desde pequenininha já. Pulava o muro para bater nos meninos na calçada. Isso com 5 anos de idade. É mesmo? Eu pulava o muro, literalmente. Eu escalava, porque a calçada era minha. Ninguém avisava pra Você tá falando na minha calçada aqui, não? né? Ninguém avisava para eles que a calçada era minha. Então eu pulava, isso eu me lembro disso, mas é minha mãe que conta bem essa história. Eu pulava o portãozinho para descer o cacete nos meninos, porque eles estavam. E isso foi assim, desde até a época de escola e tudo. Até assim. Sobrava até hoje. Até essa pergunta aqui, e até aproveitar para as duas. Se eu perguntasse para alguém lá da escola de vocês, da quinta série A, B ou C tarde, que eu descobri da C tarde, né? Que tem a A, o B, que é uma. Tarde, não? É ser aquele pré-expulsão. Fala assim, cara, não aguento mais ser de manhã. Fica à tarde, se não tiver, eu expulso. Se eu perguntasse para essa turma o que eles iam falar de vocês e se vocês lembram da primeiro dinheirinho, recompensa, aquela coisa assim. Não foi meus pais, eu recebi porque eu fiz algo. Né? E também não vou falar a idade, porque já teve investimento aos 9, primeira promoção aos 13, já teve tudo aqui que posso imaginar. Então, se perguntar para o pessoal da sua escola quem era vocês, o que eles iam me responder, e se vocês lembram da primeira recompensa, assim, isso aqui, vendi bolo, eu ajudei alguém, ou dei aula, ou cantei na festa, alguma coisa, você fala assim, cara, recebi porque eu fiz algo, não foi dado pelos pais. Primeira vez que eu recebi dinheiro? Pode ser dinheiro ou alguma recompensa, ou dinheiro, alguma recompensa, você fala assim, pô, eu fiz algo e eu recebi algo por aqui, não foi dado. Me senti recompensado, não foi meus pais ou tio, não foi parente que me deu, né? Eu tenho a carteira assinada desde os 13 anos de idade, que é algo que não é muito razoável, mas quando eu era criança, você podia ter carteira assinada com 13, 14 anos de idade. A lei que proibiu isso veio só depois. E eu trabalho desde os 13, 14 anos. É que eu não me lembro exatamente se era 13 ou se era 14, nesse momento. Até hoje, minha carteira de trabalho... essa foi a única carteira de trabalho que eu tive. Eu tenho ela guardada até hoje, eu tive ela a vida inteira. Então, eu muito cedo comecei a trabalhar e é curioso, porque o que provocou isso era que eu dava muito trabalho em casa. Nós éramos 4 meninas, não era, eu não tinha, minha família não tinha dinheiro, mas a gente também nós não precisávamos trabalhar como quando nós éramos crianças, como acontece em muitas famílias brasileiras, mas a minha mãe queria definitivamente ser livre de mim. Me dá muito trabalho. Porque ela trabalhava fora, minha mãe sempre trabalhou, e 4 meninas com 1 ano de diferença uma da outra. Nossa! Então, precisava eliminar quem brigava mais? Então, a pessoa que era mais briguenta precisava ir trabalhar. Pra ver. Foi a escolhida. Eu fui a escolhida porque eu realmente dava um pouco de trabalho demais. Sabe que assim, eu dava, talvez hoje um pouquinho ainda. Eu dava um pouco de trabalho demais, assim, mas na escola, a principal coisa de ser reconhecida, assim, eu era muito CDF. Eu era aquela pessoa que vivia na sala do diretor e não era porque... Era isso que eu ia perguntar. Não é porque eu gostava de conversar com adultos. Legal. Assim, essa coisa de... Sentava na frente? Sentava na frente. E trabalho, você apresentava, gostava de apresentar ou fazia e pedia outros para apresentar? Imagina, eu disputava feira de ciências, fazia trabalho escondido. Para ser o melhor trabalho. Exatamente, eu era esse ser humano. CDF competitivo, né? Esse ser humano de criança, Era tipo assim, pode competir comigo, desde que eu ganhe. Não, porque eu, na verdade, gostava de competir com as melhores pessoas, assim. Então, desde que eu ganhe não fazia parte da conversa. Você vai ganhar na justiça. Sim. Então... Até porque, assim, a minha família, graças a Deus, assim, a gente é uma família com muito senso ético. Quando foi desde que ganha, era no intuito de ser competitiva, de assim, eu quero ganhar. Não, era mais era bom ganhar.
Mas o lance Ela tá ali. a competição em si. O Legal, lance era você estar lá, fazer um trabalho incrível, assim. A gente legal. a gente era muito... Tinha um grupo de nós, muita gente, né? Um É. grupo de nós que era aquelas pessoas que existem, né? Que a gente chamavam a gente CDF, naquela... Não era nerd, não era Aham, É, aham. não era a categoria atual, mas nós éramos aquelas pessoas, a gente escondia, você acredita nisso? Pra ninguém copiar. Para ninguém saber. Ah, Então a gente definia, montava o time, definia o trabalho e trabalhava escondido. A gente ficava escondido, desenvolvendo trabalho durante um ano inteiro para a feira de pra ciência. feira de ciência. Acabava uma feira de ciência, a gente já começava. Eu fui comunicadora regional de feira de ciências, Ó. em mais de uma feira de ciências. Eu era esse ser humano que hasteava bandeira na praça. Aí tá vendo? Por isso que a gente vai ver depois, vai ganhando os prêmios, fazer o jornalzinho. Escrevia para o jornalzinho da escola, desde o primeiro texto essa sensação aí que você descreveu do se sentir recompensado, eu acho que nem foi trabalhando que eu tive. A primeira vez que eu tive foi no primeiro texto que eu publiquei, que eu tinha 14 anos. Primeiro, 13, 14 anos. Que era o jornal lá da escola. Era o jornal da Delegacia de Ensino da cidade. Chamava Condor. Se eu não joguei fora, eu acho que ele está guardado até hoje. Ah, Eu escrevi uma crônica, você acredita? Uau. com Crônica 14 anos. para a série Lampião e Maria Bonita, que tinha sido lançado pela Rede Que Globo. legal. Era uma crônica onde eu explicava e comentava a série. Não, É por isso que é bom de aprender assim. Tanta gente passou aqui, é legal, aos 14 anos parar pra escrever uma crônica, pô, que bacana. gente, mas não. Que é porque gosta. Quando eu leio, eu vou dizer que eu nem acho que ele leu. Sim, Não, mas naquele momento, gente, não. momento, Amor, eu achei né? que eu estava escrevendo uma crônica, mas de legal. qualquer forma, assim, eu era muito essa pessoa CDF, assim, eu era muito essa Top. pessoa mais deprimidinha, que gostava muito De estudar. É. E aí, Jane? Também Eu- era da frente? Eu ia fazer frente a ela, então. A gente Era? ia disputar, Se perguntar lá pro quinto A, B, C. Era do A à frente. Era. Eu era do A também. Era. E não falo isso com orgulho, não, sabe? Assim, O que era assim? né? Assim, eu tinha uma cobrança natural, assim, eu estudava com bolsa em escola privada. Então, tinha aquela questão de manter performance e tal, mas já era natural. Aham. Eu consegui bolsa justamente porque já era natural. Aham. E, logicamente, os meus pais incentivavam. Então, é uma coisa que eu procurei tirar toda a pressão com meu filho, né, por exemplo. Então, Entendi, assim, pelo entendi. amor de Deus, né? Por favor. É. Não precisa- Então, é. mas eu não ficava escondendo, não. Eu passava cola, né, para as amiguinhas e tal. Eu sabia que tinha gente que se aproveitava disso, inclusive, porque Uhum. era aquela que anotava tudo e estudava e tal. Mas eu não, apesar de não esconder, eu era a que ia discutir com o professor por que que eu tirei 9,5 e não 10, entendeu? E assim, eu entendi desse jeito a pergunta, então você que fizesse a pergunta direito, sabe? Assim. Ah. Então eu Mas defendia só você ou de vez em quando você via alguém do time também e queria do time, ó, coleguinha da escola? Não, mas o dele também tava certo. Você também, mas aí quando eu percebi que podia sobrar pra mim, né, É. aí já defendia até mas que... eu ia também junto pra defender os pobres injustiçados, assim. Não, e tem muita gente, quem tá assistindo agora, ó, cara, ela me salvou muito, aquela nota lá me salvou, né, boa. E aí, o senso de recompensa, você lembra, assim, do trabalho ou de algo que é... Eu tava aqui pensando, eu tenho alguma coisa, como disse a Ana, assim, lá atrás, de, sei lá, ganhar um concurso de redação, algumas coisas. Meu pai dava muita recompensa em casa, Aham. se a gente estudasse ou soubesse alguma temática ou alguma coisa, ele dava pequenos desafios e ia nos recompensando, sabe? Assim, uma moedinha, alguma coisinha assim. Mas, de verdade, a sensação de uau, né? Eu consegui, foi no meu primeiro emprego. Não era nem registrado ainda nada, foi tipo Aham. em loja, final de ano, aquelas coisas assim, vou De fazer um vender. dinheirinho. E aí eu comecei a trabalhar numa loja no interior, no momento que eu estava morando numa cidade do interior de São Paulo, foi logo que meu pai faleceu. Eu tinha 17 anos e eu amei fazer vitrine
E a loja começou a vender pra caramba, e eu fiz uma grana, e aí eu comprei presente pra todo mundo da minha É família. isso, não tá, né? A primeira coisa, teu dinheiro, sai comprando presente Saí pra tu. comprando presente É, pra todo mundo da minha é. família. E sabe aquela coisa assim do tipo, eu tô comprando, Uhum. né? Então, assim, o meu dinheiro. Então, Ah, que foi maneiro, que isso. maneiro. Uma coisa que eu vejo, enfim, passar aqui e essa coisa de rodar o Brasil, você acaba ouvindo, as pessoas ainda têm muito medo do novo, né? E acho que o início de profissão, acho que você trocar hoje de emprego é novo, tomada de decisões, mas quando você sai do ambiente de vocês familiar e começa nesse mundo de trabalho corporativo, enfim, seja ou faculdade, mas vamos falar de trabalho. Vocês lembram de alguma coisa que marcou vocês assim? Cara, agora sou eu, é meu trabalho, aquela coisa de assim, ah, não gostei, vou pra casa, peço demissão, vou pra casa. Não, calma, não tem que ir pra casa, eu tenho que seguir a minha vida. Teve algum medo, alguma situação, algum aprendizado, assim, nessa saída do mundo próximo familiar e quando você vai pro mundo profissional, que agora é quase assim, cara, a vida é minha, eu preciso tocar aqui da frente, independente se você tem ainda os pais que apoiem, né? Teve alguma coisa que marcou vocês no início da jornada profissional de vocês? Principalmente nesse lado, assim, que às vezes deu medo, deu vontade de desistir ou seguir? Porque às vezes as pessoas me perguntam, pô, o que você acha dessa opinião? Mudo de empresa ou não mudo de empresa? Mudo de área ou não mudo de área? Aí tinha muito, como eu vi muito de atendimento, call center, muita gente que é primeiro emprego, né, espalhado. E é muito cheio de dúvidas, muitas decisões, as pessoas não sabem pra que perguntar, não sabem se vai pra frente ou vai pra trás. Vocês vivenciaram isso quando saíram desse momento aí de querer ser cantor ou com meus primeiros trabalhos e agora vamos começar a trabalhar mesmo nos grandes locais? Tiveram alguma coisa que falou assim, pô, isso aqui me ajudou, isso aqui me deu um gás pra continuar, ou isso aqui fez eu mudar de profissão? Teve alguma coisa que marcou vocês lembram assim? Isso aqui, seja negativamente pra Duda, ou seja positivamente, que deu um impulso pra vocês? Nossa, é muita coisa. Assim, eu vou tentar selecionar alguma coisa, assim. Eu acho que teve alguns momentos que são momentos que eu lembro muito, assim. Eu, depois de querer ser cantora, Depois do mundo artístico? depois de querer ser cantora, eu quis ser escritora. E escritora foi um negócio que eu quis muito por muito tempo. Acho que eu escrevo até hoje. E eu sou uma pessoa que escreve nesse lugar, assim, às vezes não conseguir escrever, que é bem curioso, assim. Eu particularmente escrevo bem, Aham. mas de tempos em tempos eu não consigo escrever. Então a coisa do escrever, para mim, ela não está no lugar do trabalho. Sim, Uhum. sim. Mesmo que eu escreva Aham. para publicar num jornal de trabalho, mesmo Ah. que o assunto seja trabalho, se eu não estou a fim de escrever, eu não escrevo. Assim. Perfeito. É um lugar que é muito bem. E aí eu tinha uns 19 anos, mais ou menos. Eu entrei na faculdade com não tinha 19. Eu entrei na faculdade com 17 anos. E eu tinha, acho que uns 18 anos, Aham. 17 para 18, eu escrevi um livro infantil chamado A Menina da Lua, que é uma história que eu tenho até guardada até hoje. Aham. E eu quis muito publicar. E me indicaram eu morava em Belo Horizonte, me indicaram uma pessoa que nessa época eu trabalhava numa clínica estudava à noite, fazia faculdade à Aham. noite e trabalhava numa clínica de homeopatia. Uhum. Que é muito moderno, né? Isso eu tinha 17 É. anos, você morava numa clínica de homeopatia. Isso tem mais de 40 anos atrás, eu trabalhava nessa clínica. E muito bem, tinha escrito o livro e tinha os clientes. E um desses clientes conhecia, porque eu vim do interior, eu nasci no interior de Minas Gerais, Aham. Manhuaçu, uma cidade quase na divisa com o Espírito Santo, perto ali de Cachoeira do Itapemirim. Aham. E eu mudei para BH com 17 anos, 16 para 17 anos, para fazer cursinho e fazer faculdade. E minha mãe mudou antes e tal. E aí eu tinha escrito esse livro, já estava na faculdade, tinha escrito esse livro. E estava lá, de vez em quando comentava esse assunto com alguém. Um dia eu comentei e a pessoa falou: Não, eu conheço, ou sou amigo, sei lá, de fulano de tal, que é o dono da editora X. Aham. E marca de eu conhecer essa pessoa. Chega lá, eu conheço a pessoa e a pessoa fala para mim: Olha, eu achei seu texto, faz 1000 elogios, achei barará, bororô, 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 mas para publicar um livro você precisa ter dinheiro. E eu pensei: Pois é, não tem dinheiro.
Não é, então, não dá para ser escritor sem ter dinheiro. Eu tenho que pagar para editar Aham. um livro, vai ser difícil, né? Aí ele falou: não, mas tem concursos. Tem um concurso da prefeitura que vai acontecer agora. Eu me lembro dessa cena como se ela estivesse acontecendo agora, que vai acontecer agora, barará, bororô, bororô, eu vou te ajudar. Eu falei, né? Incrível, né? O cara, dono da editora, o cara elogiou meu livro e vai me ajudar. Vai me ajudar. Fui para casa, falei com minha mãe, o cara, não sei o quê, falou, a editora, né, vai me ajudar e tal. O cara marca um jantar. Aham. O cara marca um jantar porque ele não podia me ajudar. E a minha mãe era pior que eu, né, gente? Porque eu contei tudo isso para minha mãe e por nenhum segundo a gente vinha do interior, assim, Aham. não passava pela cabeça da minha mãe, como não passava pela minha, que esse homem estava querendo Uhum. abusar de mim. Se Uhum. aproveitar, né? Uhum. Não passava pela. Tanto que ela, quando eu falei com ela que eu ia, e era um jantar tipo 7 horas da noite, assim, o cara ainda era esperto, não era um jantar às 10, saca? Aham. E foi uma das cenas mais traumatizantes que eu já vivi na minha vida. Sim. E essa vivência, é engraçado, eu quase nunca, eu acho que eu nunca contei essa história. Essa vivência, ela foi muito divisor de águas. Entendi. Eu passei muitos dias só chorando, assim, ele não encostou nenhum dedo em mim, Aham. mas ele. E era muito louco, porque ele fala, obviamente, com 17 anos, eu estava na faculdade com 17 anos, eu não era exatamente um padrão de pessoa com 17 anos. Então, Aham. ele ia falando as coisas, um monte de Uhum. coisas horríveis, e ele ia falando as coisas e eu ia respondendo. Ao invés de levantar, E virar a saía? mesa, bater nele, sair, eu ia respondendo, eu ia argumentando com ele. E ele falava frases do tipo: você não tem idade para pensar assim, saca? E ele falava coisas do tipo onde ele ia colocar a língua. Era esse o nível Ai, da gente. conversa. Até que eu levantei e E saí, saca? Então, esse momento, aí eu passei dias Aham. sem sair de casa, chorava, enfim, porque eu achava que a culpa era minha, todas aquelas Claro, coisas claro. Entendi. que a gente pensa. E esse momento foi um momento bem divisor de águas, porque ele ele foi divisor de águas porque ele foi a primeira vez que eu percebi que eu não podia confiar nas pessoas. Tá. Até então, nunca eu achava que as pessoas estavam no mundo umas pelas outras. Uhum. Entendi. Que a gente estava. Então, tudo o que aconteceu até aquele momento, para mim, era pessoas fazendo o que Entendi. elas têm que fazer, que é umas apoiarem as Uhum. outras. Então, foi um momento muito triste, assim, caiu um lugar, Entendi. sabe? Entendi. Desse lugar da Entendi. confiança. E Entendi. esse momento me ensinou a ter medo. Eu Entendi. não fui exatamente uma pessoa que cresceu muito na ideia do medo. Perfeito. E esse momento meio que me ensinou a ter medo. De não confiar, não vou confiar 100%, deixa eu começar a ter cuidado, ter medo. Me ensinou a não confiar totalmente e me deu uma sensação também de que talvez eu nunca conseguisse. Porque, afinal de contas, eu nunca ia ser escritora, eu não tinha dinheiro para publicar um livro. E as pessoas que podiam me ajudar não iam me ajudar, porque elas Entendi. iam, na verdade, a não ser que eu desse alguma coisa para elas, Interesse. elas iam, na verdade, me fazer mal. Então, esse mundo me deu essa noção Entendi. da coisa de ser mulher. Foi a primeira vez que eu senti esse lugar, que era o lugar do que significava ser mulher no mundo ao que eu Entendi. queria Entendi. fazer parte dele. Entendi. E aí esse episódio fez eu Que fez nunca o- mais escrever um livro. Sim. Eu guardei esse livro, que é um livro que Mas ainda vai publicar. esse eu não sei. Que eu acho que eu acho que deveria. Puxa, já destravou agora. É. Isso, né? Você já. Não, eu acho até como. Não, esse livro eu não sei, mas o publicar certamente. Mas por que não esse? Porque eu acho que ele não é tão bom. Não, porque Tem assim. 17 E eu não sou, de novo, eu gosto muito de história, não sou a melhor pessoa de leitura, mas esse, eu não sei de que ponto a personagem, ou você pode dar uma adaptada, porque eu acho que, apesar do tempo, é uma história que ainda, infelizmente, melhorou muito. Não, acontece até hoje. Mas se você, Ah. talvez nas grandes capitais, um pouco mais controlado evolui, mas se você sai um pouquinho das grandes capitais, ainda acontece. É.
E talvez é um livro mais reais do que dependendo das histórias. Acho que Ela é uma história triste, é uma história infantil triste. Nem vai tomar muito tempo eu explicar ela aqui, mas não, mas acho que a triste, gente vai assim. ter novos episódios, a É. gente vai. Mas aqui, até pra Jane falar, o que virou a chave? Porque mais do que essas perguntas eu gosto de fazer, porque acho que, de novo, gente, super profissionais que passam por situações, mas acho que o grande tema aqui é como é que as pessoas conseguem virar a chave. Porque tem gente que ainda não consegue, sabe, tirar. Eu vou te ser muito honesta, assim, eu nunca tive escolha. Sim, eu não nasci numa família que tinha muito dinheiro, na verdade que não tinha dinheiro, apesar da gente nunca ter passado fome, Aham. esse tipo de coisa, mas a gente não era uma família que viajava nas férias com as crianças, Uhum. sabe? Que ia conhecer o mar, assim, sabe? Aham. Que dar o primeiro carro. Aham. Estudei em escola, eu sou filha de escola pública, Aham. estudei em escola particular no segundo grau. Mesmo assim, era o Colégio Tiradentes da Polícia Militar, não era uma escola particular cara. Aham. Aham. E então eu nunca me senti confortável no mundo que eu Entendi. habitava. Então eu olhava para a cidade onde eu nasci e falava, cara, Não sou daqui. eu não sou daqui, sabe? Eu mudei para Belo Horizonte, eu olhava em volta e falava, também não sou daqui. Assim, demorou muito tempo para eu perceber, inclusive, que o lugar ao qual eu pertenço é um movimento e que o movimento é um lugar. Eu não achava que o Boa. movimento era um lugar. Excelente. Sim, demorou muito para eu Excelente. entender que o movimento era um lugar. Excelente. Então, eu fui uma pessoa que me achava sem lugar durante muito tempo. Então, andar, seguir, dar o próximo passo, eu Boa. descrevo isso muito falando com o que significa nascer num vale cheio de montanha em volta. Não tem jeito, você tem que subir montanha. Perfeito. Toda vez que você Perfeito. quiser ampliar seu ângulo de visão, você vai precisar subir a próxima montanha. Então, Excelente eu exemplo. nunca achei exatamente que eu tinha uma escolha. Eu nunca achei que eu estava fazendo uma escolha. Entendi. Eu achava que era isso que eu tinha que fazer. Eu tinha que continuar andando. Porque meu pai morreu eu tinha 19 anos e meu pai morreu muito sem nada. Passou muito tempo em enfermaria de NPS, enfim. Uhum. Eu acompanhei o processo da morte do meu pai, que foi uma coisa que eu achei muito triste, eu achava aquilo tudo muito Entendi. triste, sabe? Portanto, construir uma outra realidade, sabe? Tinha que Sonhar em constar. construir outras realidades era algo que Só tinha essa fazia opção. parte. Só tinha só tinha essa opção. E tinha medo? Tinha medo. Eu achava que aconteciam coisas, às vezes, que me frustravam ou me decepcionavam muito. Até hoje. Eu tenho medo até hoje. Perfeito. Assim, eu empreendi a primeira vez com 50 anos, a primeira e única até agora, Uhum. com os 50 anos. Teoricamente, eu não deveria estar empreendendo aos 50 anos. Então, e eu vou seguir fazendo o que tiver que ser feito. Se por acaso eu acordar uma hora e perceber que esse momento que eu estou vivendo se encerrou, por alguma razão, eu vou Vai pro dar o próximo. próximo passo, Boa. seja ele qual for. Boa. Mesmo que para algumas pessoas ele pareça andar para trás, mas isso não é problema do outro, isso é problema meu. Perfeito. Portanto, essa é uma decisão Perfeito. que eu vou tomar. Então, a Perfeito. vida me Não, levou boa, bom muito ponto. para esse Não, e é lugar. legal porque não só essa coisa de. E aí, quem tá vivendo, com certeza, pensando aqui nos meus meninos da turma, tem muita gente passando. Mas é legal falar do medo, que assim, gente, pode estar no momento que for, mas você ainda vai ter medo. E acho que isso faz parte ainda pra você tomar conta, né? E aí, Jane? Viveu nesses primeiros momentos, muitos momentos de, vamos dizer, aprendizado, né? Vamos falar assim, depende de como você trata. Tem gente que poder estar reclamando da vida muito toda, você falou assim, aconteceu, se protegeu, mas deixa eu ir pra frente. E aí? É bem como disse a Ana, né? Até hoje. Até hoje. E eu acho que em história de tanto tempo, né? Eu tenho aí um pouco mais de 30 anos aí de vivência profissional. Meu Deus, quanta coisa, né? E quanta coisa que incomoda, mas é bem isso. Quando você vem de uma família, vamos dizer, de classe média baixa, vai. Realmente você não tem muita escolha, né? A gente Uhum. brinca até assim, o propósito. Qual o propósito? É boleto para pagar, muitas vezes, sabe? Sim, sim. Então, enfim, tem muita correlação nas nossas histórias.
a perda do meu pai, como eu comentei, né, a questão de conviver com a situação dele e tal, não dava muita alternativa. Mas o que que para mim nunca foi uma dúvida, é que a educação, se eu seguisse adiante, se eu tivesse uma formação e se eu seguisse uma carreira, isso iria transformar a vida. Perfeito. Então, foi nisso que eu me agarrei. E assim, o que é que eu preciso fazer? Então, eu preciso me formar, entrar numa faculdade, ter uma carreira, me formar, ter um trabalho na área. E assim, eu não tinha publicitário na minha família, Na minha também não. não tinha. E naquela época era Você já muito. começou com publicidade mesmo? Já? Já, Essa primeira. porque foi a carreira que eu escolhi, então prestei vestibular, Legal. passei na SPM, inclusive eu sou formada pela casa, né? E assim, não tinha publicitário, e era muito das indicações. Era muito mais É. Agora você tem até processos mais estabelecidos, estruturados e tal, mas é um meio que é muito, muito por indicação. E Sim. aí? Então eu precisei me tocar que as minhas primeiras conexões Aham. eram com professores. É. Primeira grande conexão é com Aham. professor, até porque naquele momento eram professores atuantes no mercado, depois até por conta do MEC, que te força a ter professores E com mestrado, com com doutorado. dedicados e tal. Isso pega um pouco, apesar da gente ter, obrigada, É verdade. os professores com muita experiência de mercado ainda, mas a dedicação acaba sendo mais acadêmica, né? Então, naquele momento, eu falei: opa, primeira grande conexão é com o professor, é aqui que eu tenho que me garantir, né? A Perfeito. segunda grande conexão com os meus pares, os meus colegas, porque ali muitos tinham indicações e estavam. Então, já entra aí a preocupação de que mensagem eu estou enviando, como é que eles me veem, Aham. para que eu tenha um lugar ao sol, né? Eu comecei Bom cantando ponto. uma música, né? É. Enfim, eu pensei agora. Na publicidade. Então, eu não coloquei alternativas, era isso que eu ia fazer e ponto. E, nesse sentido, aí eu me joguei, porque ou é isso ou é isso. Aham. Então, bora. E aí eu tive uma experiência de empreender aos 21 anos, aos 22 na verdade, assim que eu estava me formando, com o meu grupo de TCC, Uhum. porque a gente fez um trabalho incrível, né? Vamos lá, CDF, um grupo CDF bacanérrimo, e um professor nos desafiou, falou: se vocês quiserem montar uma agência para atender a conta, a gente fez a respeito de era um TCC de uma escola de inglês, CNA, e ele falou: "Eu tenho a conta da Wizard, se vocês montarem uma agência, todos ali com 22 anos, vocês já têm essa conta". Um olhou para o outro e falou: "Por que não? Por que não? Bora". Eu era a que não tinha dinheiro ali da turma, mas falei: "Mas eu vou Vamos. trabalhar, consigo trabalhar com negócios, né, eu me garanto na comunicação, na argumentação e bora". Então, em 3 amigos, a gente montou. A agência existe até hoje, Ó. com meu grande amigo, que ela agora é focalizada em comunicação interna, acaba sendo uma referência, chama Supera Comunicação. Aham. Mas em algum momento aí eu tive convite de conta para eu trabalhar como cliente e tal, e aí a questão da grana pesou, porque Sim. empreender não é fácil, e a gente tinha na época, aos 25 anos, cerca de 20 funcionários, mas aluguel de espaço, você tem que bancar tudo isso, Sim, né? sim. Então o que sobrava era era dividido ali entre nós 3 e para mim Era acabava pouco. fazendo falta, né. Então, acabei aceitando, assim, convites irrecusáveis financeiramente, né, foi um que me tirou dessa sociedade, e que serviu de aprendizado, porque foi um ambiente super tóxico que eu falei: "Não quero isso para mim". Foram 6 Não, meses, falei: "O que que eu fiz? Por que que eu fui atrás de dinheiro? não, Eu mas tá estava tudo tão bem, mas feliz", você né. aprendeu porque tem pessoas que, assim, de novo, ninguém sabe a conta que tem lá o boleto pra pagar. Minimamente é como você acabou de falar, como servir de aprendizado, o que não fazer depois. Lógico. Você poderia ter dado certo. Você poderia ter ido pra um lugar que, pô, tinha sido bacana. Exato, e eu conto isso né, em palestras ou para os meus estudantes com a maior tranquilidade, porque também eu estava aprendendo, né, Sim, a fazer sim, essas escolhas, sim, né. sim, E ali foi o primeiro tunda que, assim, dinheiro não é tudo, que senão você vende a alma, né. sim. Você tem questões éticas de justiça que bastou eu estar no ambiente ali que me levou que eu falei: "Ups, eu não pertenço".
né. E aí, então eu voltei, aí foi convite para outras agências e tal, por indicação de professores, aí entram, né, as conexões, né, e beleza. Eu amo o ambiente de agência, sempre Sim. fui apaixonada, né, a minha área sempre foi área de atendimento e negócios. A Ana sempre foi, ó, uma referência, né, tá aqui do lado. Legal. Falei, hashtag ponto falei. E e então, assim, eu sempre amei, mas quando eu engravidei, depois de, ó, né, lutar para ter um filho e tal, porque aí você é acometido por essas questões modernas, né, de, não engravida, não engravida, e Hum. aí você apela para medicina e Aham. tal. E aí com a gravidez do meu filho, então foi um momento de dar uma repensada, entendeu. Então Boa. Agora tem um tema legal que é assim, são aqueles momentos de transformação, mas e aí aqui no Sobe e Puxa, e quem assiste aí e acompanha muito, tem um tema de muita cobrança, que assim, imagino vocês aí com profissionais de sucesso, são assim, cara, eu preciso ser destaque, 2 pessoas que foram em CDF, eu preciso ser destaque, eu preciso ser melhor, eu preciso ser melhor. Qual foi o último parabéns que vocês deram pra vocês? Mas parabéns não, vamos lá. Qual foi o último? Primeiro, mas não de grandes projetos. Qual foi a última vez que você falou assim, cara, parabéns pra mim? Porque eu brinco com os amigos, de vez em quando eu tô terça-feira tomando chopp. Parabéns pra mim. Tem no Rio de Janeiro, tem um samba mais cedo do Brasil, 11 horas da manhã na praia. Outro dia, 11 horas da manhã, na segunda-feira na praia, eu tirando foto, filmando, eles ali mandando pros outros. Ok, hoje, no outro dia eu tava sábado e domingo trabalhando, mas tá tudo bem. Então a gente tem algumas conquistas, mas a gente acaba dando pouco parabéns. A gente tá sempre pensando, ó, fiz 30 coisas boas. Chegou no final do dia, esqueci de uma. Caramba, o que eu vou fazer amanhã? Eu tô só falando daquela uma. Das outras 30, esqueço. Ah, tem checklist de implantação. Fiz. Aí você fica só com a lista do que falta fazer. Aquela que você fez, você deixa de lado. Mas às vezes é bom a gente. Cara, porra, parabéns, cara. Eu sou arrebento, sou boa. Qual foi a última vez que vocês, assim. Hoje de manhã? Ontem? Assim, parabéns pra mim. Eu fui na academia e fiz. Hoje eu não faltei. Porque às vezes as pessoas também ficam esperando um grande projeto pra se parabenizar e talvez a gente faz tanta coisa boa ao longo do dia, né? Qual foi o último parabéns que vocês deram pra vocês mesmo? Eu não sou muito de ficar me dando parabéns, na verdade, mesmo como você mesmo descreveu, assim, mas eu me dei alguns parabéns nos últimos tempos, assim, nos últimos 10 anos. Não, foi recente, não é nos últimos 10 não. Porque teve algumas coisas que para mim eram muito desafiadoras e, por exemplo, nos últimos, há 10 anos atrás, eu comecei uma jornada eu me acordei um dia me percebendo muito diferente da pessoa que eu era. Porque, eu quando nas vezes que eu dou aula, eu tenho algumas coisas que eu sempre repito, assim, sempre. E uma delas é que eu digo para as pessoas que uma coisa que para mim é o aprendizado mais importante de tudo, é que a gente tem que saber quem a gente é. uhum. Porque, a Perfeito. gente não aprende o valor do autoconhecimento e sequer entende exatamente o que é isso. Tem gente que eu conheço, que acha que sabe quem é e que, na verdade, nunca olhou para dentro. Nunca de verdade, foi além da aparência. É Né? verdade. Perfeito. Muita gente acha que é a posição que ocupa, muita gente acha que é o dinheiro que ganha, muita gente acha que é o bairro que mora. Muita gente acha que é o carro que tem, muita gente que acha que é o casamento que está Aham. estabelecido, ou os filhos, ou a família. Muito pouca gente. A gente, Só olha pra fora, entendi. a gente não aprende desde criança a dar importância para essa jornada para dentro, sabe? Que é, na verdade, eu tenho uma frase que eu abro o TED que eu fiz o TEDx que eu fiz em Blumenau, que eu Uhum. falo que é preciso olhar para dentro para fazer existir fora aquilo que a gente quer ver nascer. Claro. E eu fiz esse processo. Num determinado momento da minha vida, eu olhei para fora e não me reconheci. Eu falei, cara, não sou essa pessoa. Sim. E era um momento muito particular, porque era um momento Entendi. onde eu estava vivendo assim, o, a posição, o dinheiro, sabe? Não que não era a minha primeira vice-presidência em Aham. multinacional, era a terceira, mas era a que eu ganhei mais dinheiro, na Entendi. empresa mais desafiadora. Então, e nesse momento eu olhei e falei, cara, eu tô muito infeliz.
assim, porque era, tipo, eu vomitava todos os dias. Eu tinha motorista, empregada, morava sozinha num apartamento gigante, tinha um monte de gente cuidando de mim, a secretária, o empregado, o motorista, e eu vomitava todos os dias, Caramba. absolutamente todos os dias. E era um momento e eu não entendia de onde estava vindo por que tanta razão para me dar parabéns, porque afinal de contas eu tinha conseguido vencer tanta coisa, né? Eu tinha chegado nesse tal lá, Aham. né? Sabe lá? Chegar lá, assim. É. Aquele, teoricamente, eu estava vivendo lá, Aham. O lá. estava ali no lá, e eu Não conseguia dar parabéns no espelho, você era só pra fora, não conseguia ser pra você mesmo. profundamente infeliz. Cara, entendi. Profundamente infeliz. Entendi. E eu entendi naquele momento que eu precisava, que tinha acontecido comigo o que eu digo para os meus alunos, que é a única certeza que a gente tem quando a gente está crescendo. Você vai se perder. Você pode ter dúvida de absolutamente todas as coisas. Que você vai se perder, não tem. Em algum momento. Porque em algum momento, de alguma forma, você vai se perder e você vai se perder de você mesmo. Como é que você vai se perder da rua? Assim, que você vai esquecer o lugar, você vai se perder de você. E a única maneira de se trazer de volta é saber quem você é. E naquele momento específico eu não sabia quem eu era. E, portanto, eu comecei um processo de uma jornada para dentro. Eu fiz 4 peregrinações para a Índia. Eu fui apresentada ao hinduísmo, ao Vedanta, enfim, aprendi muitas coisas que eu não sabia, inclusive aprendi, se bem que isso eu não aprendi até hoje, segundo meu mestre, que é ser discípula. Assim, é difícil aprender a ter um mestre, né? Reconhecer o valor de um mestre. Até porque eu era uma pessoa que usava frases do tipo, meu mestre sou eu, assim. Só que eu não usava essa frase no melhor estilo Krishnamurti. Eu usava da forma arrogante da ideia, porque o Krishnamurti, ele acredita que nós somos o mestre, mas de outra forma, de uma forma positiva. Então, nesse momento, eu comecei uma jornada e eu tenho muito orgulho dessa jornada. Entendi. E eu consegui, eu comecei eu aprendi, eu fui iniciada na Kriya Yoga, eu fiz algumas iniciações e eu fui iniciada na Kriya Yoga, que é uma linha filosófica e de prática de meditação que trabalha também com asanas. Tá. Que é uma tradição indiana que começa em Babaji, passa por Yogananda, e até enfim, outros mestres. Hoje você tem muitos mestres de Kriya Yoga. E eu, de repente, um dia me descobri meditando 1 hora por dia. Entendi. Assim, nesse momento específico, eu não estou meditando 1 hora por dia, infelizmente. Mas hoje você consegue reconhecer esse Eu me dei muitos parabéns, parabéns de lá pra cá, assim, putz, hoje eu consegui parar pra fazer yoga, hoje eu consegui. Aquela do eu pra dentro, hoje você consegue mais. E nesses lugares, mais do que no lugar do trabalho. Perfeito. Então, por exemplo, eu me dei parabéns recentemente por conseguir fazer o que eu precisava fazer para, depois de um tratamento de câncer de mama, parar de sentir dor. Foi 1 ano e meio sentindo dor todas as vezes que eu abri o olho. Durante 14 meses, foram 7 internações e 4 cirurgias, 1 quimioterapia e 1 rádio. A minha última cirurgia tem 8 meses. Então, e eu demorei, porque como tudo isso me jogou muito no chão, eu demorei a conseguir achar de novo o centro. Gente, se vocês nunca leram Erva do Diabo, do Castaneda, ele fala muito sobre o uso do peiote e ele fala muito sobre a busca da existência de um lugar que é o seu centro de força. Perfeito. Você precisa achar esse lugar, a partir desse lugar você se organiza. Uhum. E você se perde desse lugar o tempo inteiro. Assim, nós, né, mortais comuns, a gente se perde desse lugar o tempo inteiro. E a maioria das vezes, quando a gente se perde desse lugar, você acha que não há mais o que fazer. Perdi, fracassei, né? E você respirar e falar, tá tudo bem, eu vou me perder,
eu vou ter a sensação de que eu fracassei várias vezes ainda. Eu preciso voltar para o centro de força. E você ter aprender a entender que tá tudo bem, que tá tudo bagunçado, assim, sabe? Tá tudo bem tudo virar uma zorra, porque você é capaz de encontrar de novo o seu centro de força. Esse lugar de generosidade com você mesmo, ele é um lugar de Não, aprendizado. mas acho que esse é o grande ponto. Se você sabe se eu sou isso, quando você se perde, você consegue voltar. Você consegue voltar. Eu hoje, por exemplo, estou Boa. fazendo 3 a 4 dias eu faço 5 terapias diferentes. Eu faço de 3 a 4 dias de exercício físico. Não consigo fazer 7, mas eu faço 3 ou 4, no mínimo 3, toda semana. Então, Aí, parabéns, está esses conseguindo parabéns, fazer. Então, parabéns, que é esses isso parabéns aí. da conquista pessoal, É isso aí. eu tenho me dado muito. Boa, boa. O Bom. parabéns do Bom. lugar que é uma novidade para mim. Não Que fiquei bom. 10 anos, mas é uma novidade. Bom. É uma novidade para mim. Esse lugar do parabéns do trabalho, eu confesso que eu não... Mas talvez é esse. Por isso que assim, a gente está tão Gente, preocupado com o trabalho e assim, ok, estou conseguindo fazer minha atividade, consegui de manhã, consegui não. Hoje eu não vou fazer nada até as 10 porque eu quero meditar. Não sei. Quem é? A Mabel também. A Mabel teve bem aqui, a Mabel Férez lá de meditação, acho que é boa. E aí? Parabéns pra você. De hoje de manhã. É um exercício, é um exercício ali, olha, Difícil. diário e muito difícil, tá? Eu acho até que pela forma de criação que a gente tem, A gente é muito dura com a gente mesmo, né? Não é? São particularmente muito. Não é? muito dura. Então, assim, se você se autoparabeniza, tem uma coisa aí meio egocêntrica, quase que é pecado e tal, além dessa cobrança, né, de nunca tá satisfeito. Mas já há alguns anos fazendo terapia, e eu acho que isso é fundamental, realmente, né? Apareceu na fala da Ana, é realidade da minha vida, da minha família, né? A importância da gente ter onde se apoiar para desenvolver esse outro olhar sobre nós mesmos, né? Então, por conta disso, eu tendo a me ver de um jeito diferente, mas é difícil eu me parabenizar profissionalmente, porque eu sempre olho a equipe e eu sempre tendo a entender que eu não faço nada sozinha. Então, é um parabéns estendido, de certa forma. Mas pra você. Mas pra eu equipe, eu tenho me parabenizado pela questão da saúde, e isso é recente, assim. Então, podemos dizer, semana passada eu me parabenizei, porque eu tive 10 com estrelinha no médico, de mudanças ali de coisas, de exames, por conta Legal. de mudança de atividade física, que eu dei mais valor para isso, porque até então segue trabalhando e tudo bem, eu Quando der adoro tempo, trabalhar, adoro trabalhar. E aí eu vou, né, procrastinando isso ou até sendo leviana realmente com a minha própria saúde, no tipo, tá, depois em algum momento eu faço. Não. Chegou um ponto que eu falei, não, eu tenho que cuidar disso, né? Eu tenho que olhar para minha vida ali na frente. E eu ouvi de um médico, numa consulta agora, a questão de um mês, assim, não, Jane, porque entenda que como nós vamos viver até os 120 anos, que a gente viva com qualidade, né? E eu fiz cara assim de que, nossa, ele falou uma coisa tão óbvia, 120 anos. 20 anos. Eles já estão falando sobre isso, entendeu? De que a gente vai viver até. Então eu falei, peraí, eu tenho que olhar agora para minha saúde, não é lá na frente. Sim, Então, sim. exercício físico e tal, comecei a me forçar. Não chego ainda a 4 dias por semana, Ana, mas assim. Mas já começou. No caso específico, você tem que lembrar que eu acordava sentindo dor todo dia e descobri que o exercício físico tira a dor. Ai, Então, assim, porque eu também sou essa pessoa que tem essa dificuldade de cuidar de mim, assim. Eu também sou. Eu tenho isso é o meu. não é? E a gente ouve, a gente sabe que precisa, A gente mas se gasta, gente. Eu não sei o que aconteceu, que a gente... Né, Isa? A Isa, então, que acorda às 5 da manhã pra estar aqui nos bastidores pra correr, pra lá, eu não. Então, assim, eu me dei sim esse parabéns, sabe? Legal, legal. Mas até com a ajuda do meu marido, que falou assim: vai lá, sente orgulho de você, vai, porque você tirou 10 com estrelinha, né? CDF mais uma vez, assim, Boa. vai. Então, ele me incentiva muito Que bom. nesse sentido Que bom. de olhar e me parabenizar, mas é um esforço
gigantesco. Quer ver um outro parabéns? Assim, tô falando, se deixar a gente aqui, a gente vai embora, vai passar o tempo, fica até amanhã. Já quando eu olhei o tempo aqui, oh, meu Deus. Mas antes da gente ir pro fechamento, um outro parabéns de forma diferente. Que eu acho que, de novo, a gente tem que reconhecer o que a gente faz, mesmo que não seja tão intencional. Qual foi a última coisa. Agora a palavra extraordinária. Eu vou falar extraordinária, mas não necessariamente precisa ser muito grande. Que você fez pra alguém, alguma atitude que você fez, você fala assim. Cara, eu vou lembrar que você vai lembrar sempre e que talvez essa pessoa vai lembrar sempre. E por mais que seja simples. Eu falo aqui, eu gosto de dar alguns exemplos, tipo, você tá trabalhando, tá no teu computador, porque isso aconteceu, uma pessoa fez comigo e isso me marcou. Não faço sempre, tá, gente? Às vezes eu esqueço, enfim, não faço, mas. Calma aí, eu quero só. Não, só um segundo, calma aí. Fechou o computador, deixou de lado, me fala. Tipo assim, paro tudo pra te prestar atenção, só assim, cara, parou tudo pra poder prestar atenção em mim, era um vice-presidente na época. Aquilo me marcou de uma forma que eu tentava, nem sempre fazia, toda vez que eu me lembrava, calma aí, alguém. Ou fala assim, cara, agora não pode de jeito, não tô numa reunião, marcou. Ou vem pra São Paulo, muito aqui vem pra gravar, pego, tão dando muito de metrô. Onde é que é o metrô? Direita, esquerda, não, calma aí, direita, esquerda, mas pra onde você vai pra ver se é melhor de metrô? São pequenas coisas que, se aconteceram, uma aconteceu comigo, você vai lembrar sempre. Outra, você ajudar na carreira, enfim. Qual foi a última coisa que você lembra, assim, que você fez que você lembra assim, pô, isso aqui foi legal, com certeza a pessoa depois me agradeceu, ou eu me senti bem, que vai lembrar sempre, porque teve um amigo que teve uma vez aqui a gente gravando, não sei o que lá, imortal, eu falei, cara, o que tinha nessa água? Ele falou, de imortalidade, mas depois eu explicando a forma que você impacta a vida das pessoas, depois, mesmo você não estando aqui, você vai ser lembrado, filho, neto, e talvez, acho que é a tal da corrente do bem que a gente precisa fazer. Como eu sei que vocês são pessoas incríveis, e por isso que a pergunta até é do parabéns, e aí? Lembra de algum caso, precisa falar nome e tudo, fala assim, putz, cara, isso aqui foi bacana, eu impactei a vida de alguém e que eu vou lembrar e essa pessoa vai lembrar, mas vocês vão lembrar também? Assim, eu sou muito grata, eu acordo agradecendo, agradeço todo mundo, o tempo todo, quem tá do meu lado, eu acredito muito no poder da gratidão. Então isso é algo que eu já faço corriqueiramente. Mas algo que eu sei que faz a diferença para o outro, e eu gosto de fazer, então não é uma pessoa específica, porque já aconteceu e eu repito, e sempre tem esse impacto, eu paro para falar o quanto eu admiro alguém do nada, por alguma Legal. coisa que tenha me chamado a atenção daquela pessoa, e que ela não esteja esperando, e que seja realmente muito espontâneo, sabe. Então, isso eu faço algumas vezes e de forma genuína. Legal. Eu gosto de ter a oportunidade de deixar claro para o outro o que eu admiro, o que eu aprecio. Perfeito. E eu tenho certeza que isso muda o dia Sem e dúvida. talvez aí a vida da pessoa em algumas situações. Já aconteceu da pessoa falar: "Mas eu não sabia que eu tinha essa característica ou esse ponto que você está me falando, nunca parei para pensar", Aham. e eu, de repente, estou ali puxando justamente um ponto que eu admiro e que eu acho importante falar. A pandemia trouxe muito essa coisa de: "Nossa, talvez eu nunca tenha a oportunidade de falar para tal pessoa o quanto eu gosto, o quanto eu admiro, ou de abraçar". Então, desde esse momento, eu faço questão de não perder a oportunidade, porque eu nunca sei se eu vou ter outra. Excelente, excelente. E faz a diferença. As pessoas precisam saber o porquê elas são admiradas, o porquê elas são apreciadas, gostadas, sabe. Boa, boa. Sensacional. É bom que a luz, não sei se vocês estão vendo aí, galera. A luz tem até um negócio aqui, viu? Esse é importante, lá, ele é admirado. Até a galera pra reforçar aqui. Não sei o que aconteceu, mas tá saindo bem na câmera ainda aí? Tá, né? Então, vamos lá. É o apagar das luzes. Voltou. Boa. Pra vocês prestarem bem Face atenção a nesse luz. momento importante Face a aí. luz. Legal. Teve um dia, eu acredito muito, né, em redes de afeto, e eu acho que as redes de afeto vão ser o caminho para salvar o mundo, Perfeito. para dizer dessa forma, assim. Aham. E pensando assim, um dia eu resolvi abrir a minha casa para pessoas que eu não conheço. Num determinado, eu tinha vivido algumas experiências hum, próximas, assim, minha sobrinha foi morar comigo e morou comigo durante mais de 10 anos. Aham. Ela chegou com uns 19, 20 e poucos anos, não me lembro exatamente a idade dela, mas ela morou comigo uns 10, 11 anos.
Depois, a filha de uma outra sobrinha, que nesse caso não de sangue, mas filha de uma das minhas melhores amigas, também morou comigo durante 3 anos. Aham. E esses episódios não tinham sido porque eu não gostava de morar sozinha, pelo contrário, eu sou uma pessoa que gosto muito É? de morar sozinha, assim, de estar sozinha, porque, enfim, eu acho que me descansa, assim. Aham. E então foi porque realmente eram pessoas que essa vivência me fez pensar muito na minha chegada em São Paulo e no quanto me faltou afeto. E no Tá. quanto que fazia diferença, às vezes, gestos muito simples de um convite para almoçar, um vem conhecer minha família, Perfeito. vamos com a gente para o fim de semana na praia, Aham. qualquer coisa assim, sabe? Aham. O quanto que esse afeto fazia diferença. E num determinado momento, e quando eu vi Júlia e Priscila, que passaram pela minha vida, passaram pela minha casa, e vi como foi o processo delas, e o que eu tinha para dar de fato, óbvio que, principalmente no caso da minha sobrinha, também tinha, ela estudou na SPM, inclusive, Uhum. teve a coisa da faculdade, Aham. de outras coisas, mas a Júlia, por exemplo, eu dei afeto, assim, o quanto que eu descobri que uma das melhores coisas que eu sei fazer na vida é amar. Assim, Que legal, que é legal, verdade, assim, que legal, eu amo muito, sabe? legal. Assim, eu não me casei, eu não tive filhos, eu não vivenciei essa lógica de amor romântico Uhum. nessa ideia do casamento, vestido, sei lá, Uhum. qualquer coisa parecida com isso. Nem esse amor que dizem ser tão potente, que é o do útero, né, da Aham. maternidade, mas eu me senti mãe dessas Perfeito. Com pessoas. Perfeito, certeza. sem dúvida. E eu dúvida. descobri, então, que era a coisa que eu melhor sabia fazer. Ó. Eu adoro amar as pessoas. E aí eu resolvi que eu ia abrir a casa para pessoas que eu não sabia quem era, principalmente jovens LGBT e jovens negros que Aham. estivessem chegando em São Paulo, vindo de regiões mais fora do eixo do Sudeste. Aham. E eu meio que joguei para o universo e falei: essas pessoas vão vir. Assim, eu vou encontrar essas pessoas. E eu encontrei. A Legal. primeira pessoa foi o Zé Neto, que é indígena do Pará, está agora lá na COP30, Zé na Rede, para quem que ele é conhecido como Zé na Rede. O Zé ficou Bacana. comigo 6 meses. Eu estabeleci um tempo, né, máximo, que Uhum. seria 6 meses. O Zé ficou na minha casa 6 meses. Depois chegou a Jesus, que é uma mulher trans, cantora do tipo assim, Que arrebenta. sabe? Sonho, maravilhosa. Cantaram juntas. A Jesus, até que um dia eu cantei para ela. E a Jesus ficou comigo um pouco menos, porque a Jesus ela chegou logo depois que eu descobri o câncer, que foi uma decisão que até hoje eu falo com ela, eu falo, você pegou um momento difícil para mim, Uhum. porque eu achei que eu ia conseguir, mas logo depois eu precisei que a minha casa ficasse, logo depois, 3, 4 meses depois, Uhum. a Jesus ficou quase 6 meses, nem me lembro exatamente o tempo, mas aí eu tive que, porque aí teve que vir mãe, teve que vir pessoas Pra... para cuidar de mim, né? Aham. Mas essa experiência do abrir a minha casa para pessoas que eu não conhecia foi uma experiência muito rica, Que legal. porque eu me lembro que uma amiga minha virou e falou assim: você é louca, você vai abrir sua casa para gente que você não sabe quem é. Quando uma pessoa entra na sua casa, não entra só uma pessoa, entra um mundo inteiro. Aí eu fiquei olhando para ela e falei: então, assim, é isso mesmo. Eu quero que venha um novo mundo. É o mundo Ah. inteiro, saca? Eu quero esse mundo inteiro dentro da minha casa. E essas pessoas abriram mundos para mim, Que sabe? legal. De pessoas, de outras pessoas, sabe? De outras referências, de pessoas de mundos que eu nem sabia que existiam, sabe? E
Então, viver uma casa aberta, esse é um convite, inclusive, que eu queria que as pessoas falavam, nossa, você não tem medo de sair de casa de manhã, né? Assim, de pegar o Uber, É. de alguém me roubar, de alguém me trair. Tem. Tenho medo. Claro. Sou uma pessoa. Não sou muito normal, mas as coisas que eu sou normal, entre elas está sentir medo. Mas abrir a casa e experimentar o poder do afeto e experimentar essa coisa na qual eu acredito tanto, que é o poder da rede de afeto, foi uma coisa que foi muito engrandecedora para mim. Foi Legal. para as pessoas que estavam vivendo isso comigo também. Foi um momento muito feliz. Eu ainda não consegui voltar para esse lugar Aham. porque eu ainda não estou me sentindo em condições assim. Pretendo voltar para esse Voltar. lugar assim que eu consegui. Mas eu acho que eu falo sempre com as minhas Legal. amigas, sabe? Assim, o que os filhos saem de casa, chegam numa idade que os filhos tem quarto vazio, abre a casa, sabe? Deixa as pessoas entrarem. E olha que eu não sou uma pessoa simples. Se você for a Jesus contando isso, é a coisa mais divertida. Eu falo com Jesus que uma hora alguém devia chamar nós duas para um palco, porque vai ser a coisa mais É. divertida. Porque ela conta o quanto que eu sou insuportável, né? Então, ela conta. Então, por exemplo, eu tenho eu falar com ela assim, Jesus, eu vou mandar fazer um quadro com as regras na casa. Vem desde que siga essas regras. Então, aí a gente rolava de rir, e aí eu mandei fazer um capacho para a porta da casa, escrito, sinta-se na minha casa. Ah, é na minha, não é na sua, não. Gente, assim, eu quero abrir a minha casa, é abrir a minha casa, assim, é esse lugar onde você entende a existência do outro, eu te enxergo, você me enxerga, e você está indo viver na casa de uma pessoa que é uma pessoa que tem suas manias, Sim, está acostumado a viver sozinho. Mas é a sua casa. Sabe? né? Então, é importante você entender que sim, é para você se sentir à vontade, mas sim, a casa Mas gostei dessa tem a sua frase. dinâmica. Sintam-se Na minha bem-vindos, sintam-se da minha casa, porque senão a pessoa. E vejam Bom, que bom, delícia que é a minha casa, vejam que mesmo com as minhas... Venham para me conhecer, não para você sentir você fazer o que você quiser. Excelente frase. Sabe, eu acho que tem uma divisão. É óbvio que quem recebe tem que ter o coração aberto e a mente aberta para dar espaço para que o outro seja ele mesmo e para isso quebrar a sua dinâmica. Perfeito. E isso te ensinar de alguma forma alguma coisa. Mas Até se você quer receber o mundo, mas você Porque quer não do faz seu jeito, sentido, não faz, né? não Aí faz não sentido. faz sentido. Mas É. você não pode também ser invadida. Existem eu não abri a casa para ser invadida, né? Eu abri a casa para viver uma descoberta boa. entre pessoas, né? Bom demais. Então, eu acho que esse exercício da rede Legal. de afeto, eu acho que todo mundo devia abrir um pouco a sua vida por um tempo, por 6 meses. Não, mas talvez você dê uma boa ideia. Talvez você tenha medo de, enfim, qualquer coisa. Comecem pelos parentes, pelo menos. Começa Ela Começa um ambiente. começou com Comecem com um ambiente seguro. Pô, parente não tá, cara, um sobrinho, primo, um amigo. Pô, fica aqui durante um período só para poder entender. Boa, Gente, boa, e boa. são dezenas, centenas, milhares de jovens que chegam, né? Chegar em São Paulo é o cão chupando manga. Não é assim. Essa não é uma cidade fácil. Não. Ela é uma cidade difícil, ela é uma cidade de alta performance, que é uma coisa horrível. As pessoas têm hora, dependendo do mundo onde você chega, você tem a impressão que as pessoas querem que você não exista, porque elas só estão preocupadas consigo mesmas. Eu ouvi frases aqui do tipo, você está tirando emprego de amigos meus. Por que você não ouvi essa frase? Por que você não volta para o lugar de onde você veio? Infelizmente, essa é uma... Putz, é complicado. Então, as pessoas precisam de afeto. Você não tem dinheiro? Eu me lembro uma vez, Ritinha, não sei se você conhece Ritinha, Ritinha trabalha no meu time hoje, ela trabalhou num outro time meu também. Ritinha chegou de Aracaju. Eu conheci ela num evento da DSPM, não, do Grupo de Planejamento, e eu conheci ela no evento do Grupo de Planejamento, passou assim 1 ano, ela vem para São Paulo e fala, me liga, Aninha, amanhã
pegou o dinheiro dela todo que ela tinha guardado e entregou para mim falando: "Vai viver o seu sonho". E ela veio para São Paulo. Rita não morou comigo porque não quis. Uhum. Ela veio para São Paulo, foi morar com amigas no centro da cidade e me ligou e falou comigo. Isso foi antes de eu decidir abrir minha Aham. casa. E virou para mim e falou: "Ana, eh, será que eu posso ficar perto de você?" Foi só isso que ela me pediu. Falou: "Será que eu posso ficar perto de você? Porque eu não tenho nada aqui, eu não tenho família aqui, eu não tenho minha mãe não tá aqui. Será que eu posso ficar perto de você?" Uhum. Eu dei um emprego para ela, eu tinha acabado de abrir minha empresa, Uhum. não tinha dinheiro para absolutamente nada, mas a Ritinha veio para o projeto, a empresa era dentro da minha casa, porque o que eu dei para a Rita não foi trabalho, foi afeto. Uhum. Não, O que eu dei para ela foi afeto, e afeto é muito necessário. Ana, você vai falando um tema, e aí para quem tá assistindo, uma coisa é você dar explícito, outra coisa é você perceber quando as pessoas precisam também de afeto, porque às vezes você fica tão distante do dia a dia. Eu passei uma situação na pandemia que, assim, sei lá, botei mais de 20 mil pessoas em home office, e só que eu não conseguia ficar em casa, assim, não consigo, enfim. E eu fui pedir autorização para viajar, porque tinha gente em Roma, mas tinha gente ainda trabalhando fisicamente. E eu fui no Nordeste, fui numa operação, foi em Teresina ou Juazeiro do Norte, enfim. Que eu tenho que, assina, se morrer a culpa é tua, aquelas coisas que a empresa foi. E quando eu estava na operação, eu estava conversando com um supervisor operacional, e a pessoa, sabe assim, aquela pessoa alegre, agonia, cara, o que está acontecendo contigo? Não, porque, putz, minha família tem um tema de pandemia, eu tenho que preocupar com o meu time porque é operacional, então era primeiro emprego de muito, e tô preocupado em perder emprego, então você, às vezes, as pessoas precisam, cara, vamos só conversar. Uhum. Só em você conversar, parece que a pessoa tirou um problema. Aí é óbvio que teve um segundo adicional desse, que depois eu falei com todo mundo, quando você tá próximo das pessoas, você olha coisas que a gente não olha. Porque ele falou assim, perder emprego. Eu falei, perder emprego por quê? Porque saúde da família e saúde. Porque eu tinha um modelo de competição entre meus parceiros, que não precisa ser meu amigo, cara. Quem tiver melhor resultado, você cresce ou não cresce. E eu não frouxei na pandemia. Porque na pandemia tem as suas características. A gente não falou assim, cara, cada região tem suas. E a pessoa estava no meio daquele caos preocupada em perder emprego. E você não estava percebendo. Então, quando você está ali próximo das pessoas, você não precisa esperar Exatamente. a pessoa te procurar. Às vezes, você está olhando que aquela pessoa precisa de um carinho, de estar próximo. Gente, ofereça. Mas aí Sabe vai assim, muito de você acompanhar de uma maneira próxima quem é quem, para você conseguir fazer essa leitura, que naquele momento tá precisando, que isso não é o natural dela e mas como é tal. que acontece, Jari? Eu já ouvi, não sei vocês, infelizmente, eu vou falar mesmo, assim, fofoca é coisa boa, tá? Dá pra você aproveitar bem. Mas a pessoa fala, putz, cara, aquela pessoa não tava legal. Você fala, pô, é mesmo, o que você fez? Você percebe, sabe assim, a pessoa, você percebeu que não tava legal, você pelo menos. Sim. Pergunta. E de novo, não É. vai ser sempre, não vai ser perfeito, mas pelo menos se você tiver essa preocupação, você vai lá e fala. Então, Claro. assim, se você saber que aquela pessoa não fala mal, você pelo menos perguntou. É. Acho que esse é um tema, mas é legal que vocês trazem essas experiências. Por quê? Porque quem tá, de repente, passando por algum momento, fala assim, isso só acontece comigo. Isso não acontece com quem tá lá em cima, isso não acontece com quem é referência. Então, acho que o presente que eu tenho de estar aqui, eu já falei pra todo mundo que eu sou uma outra pessoa, depois que começou as histórias, tudo que passam por aqui, cara, isso aqui nem tá falando da tua posição, se você tá em cima, se tá embaixo ou tá no meio. Problemas acontecem e você pode sair do outro lado. Acho que esse é o mais importante, né? Pra gente ir aqui pra nossa reta final, que acho que pra mim aqui é quase que assim, cancela a próxima gravação, a gente fica aqui até amanhã, né? Uma coisa, só antes do fechamento, uma coisa simples. Quem são vocês quando vocês estão 0 pensando em trabalho, hobbies, algumas coisas que vocês gostam de fazer, mais um superpoder? Um superpoder é aquele que, assim, amigos, família, quando precisa, vocês têm que estar envolvidos. Eu preciso fazer uma viagem. Não. Fala com a Jane que, assim, não tem um primo do primo, não. Fala com ela, dando um exemplo. Não, eu preciso, não sei, eu preciso organizar uma festa. Não, cara, quem tem que estar é a Ana, ela que vai decidir se vai ter ou não. Então, aquele superpoder que amigos e familiares, ou é você que faz, e se você não estiver envolvida, não anda. E o que vocês gostam de fazer de lazer? Tipo assim, são pessoas normais, tá, gente? Que gostam de lazer, se divertir. Então, quem são vocês quando estão zero de trabalho? Cara, eu sou alguém que quer ficar, eu quero virar sofá.
em primeiro É. lugar. É. Isso é um luxo. Eu quero virar sofá, ficar lá colado com meu marido, Gosto meu de fazer nada. filho. É. Não Adoro, vou fazer nada. sabe, ficar assistindo série. A gente tem as séries, assim, a série que eu assisto sozinha, série que sou eu e meu marido, série que sou eu e meu filho, ou de nós três, sabe? Ah, é? E a gente fica bravo se quebra esse pacto, entendeu? Como? Você Aquelas assistiu ali sem assisti sem mim? mim. Ah, Né? legal. Então, assim, é uma Isso é coisa boa. que, nossa, é luxo hoje, sabe? Esse tempo, assim, de virar sofá, enfim. Mas eu amo viajar. Mas viagem light ou aquela viagem, deixa eu lá no meio da Amazônia, no meio Não, do não, qualquer light? uma, pode ser qualquer uma, entendeu? Aí depende do momento, de quanto tempo a gente tem, mas a gente leva a sério. Em algum momento a gente leu em algum lugar que você tem que viver de forma, pelo menos uma vez por ano, você conhecer algum lugar novo que você nunca tenha ido. Tá. E isso vale para uma cidade aqui do lado, Perfeito. entendeu? E aí a gente faz assim, ó, check, tá valendo a cidade tal, tá valendo um lugar tal, então a gente já cumpriu a meta do ano. Então, assim, esse momento também de descobrir coisas novas, lugares novos, assim, Ah, que é boa. algo que me alimenta Eu bastante. tenho um mantra meu, não sei se você faz isso, é conhecer gente nova toda semana. Eu preciso conhecer alguém diferente toda semana. Isso pode ser legal, hein? Ó, Não, não eu preciso tenho. conhecer nova toda semana, então assim, quando eu tô aqui em São Paulo, sempre. Eu lembro da Ju, a Ju Rosa tá no grupo também, do Sobe e Puxa, o lançamento do livro dela foi engraçado, minha segunda e minha sexta. Porque São Paulo tem vindo muito de ônibus, porque eu moro no Recreio, pra mim, enfim, ok. Cara, fila de 2 horas. Aí eu conheci o Fernando, o marido dela também já gravou aqui. Eu falei, mas vou ficar. Cara, acho que eu não fiquei 2 minutos na fila, tinha um casal atrás de mim, comecei a conversar, best friend, me trouxeram em casa, até que chamar depois ele pra gravar. E no dia de ir embora, na sexta-feira embora, eu tava na rodoviária, deu algum pau de internet. E sabe assim, a pessoa querendo pagar uma pizza, e o cartão passa e tinha umas pessoas na frente se escondendo. Eu falei, não, eu passo o cartão pra você. Não, te dá o Pix aqui pagando. Não, senta comigo. Cara incrível. Não, você tem que ir, era dono de uma construtora em Minas Gerais, você tem que vir pra cá e contando um monte de história. Então eu me amarro. Então, como eu tô Gostei no Rio, eu tô disso. sempre em bar, como eu tô, não tem problema de sair sozinho, né? Aí eu sou inimigo do fim. Então, assim, eu vou sozinho, converso com, sei lá, com um garçom, com um porteiro ali. Então eu tenho manta. Eu preciso conhecer alguém novo toda semana. Aí, olha como é bom a gente, né, trocar. Não gostei, vou usar. Sim, por mais simples que seja, né? Boa, excelente. E o superpoder? Olha, o que a minha família e os meus amigos falam, tá? Que assim, é para criar alguma coisa, uma surpresa, algo diferente, seja um presente diferente, uma situação diferente para me envolver. Então, é Vamos isso. fazer um evento surpresa, vamos fazer um presente surpresa. O que é de diferente, né? Ou às vezes quando eu dou algum tipo de presente, só podia ter sido da Jane, entendeu? Tem umas coisas assim. Então, A pessoa, é natural. esse falou do extraordinário, o Luiz Serafim, não sei se você conhece, que ele foi muito tempo cuidou de marketing lá da 3M. Não sei se vocês interagiram lá com ele com algum. Não. Ele falava assim, quando ele falou de coisa extraordinária, ele falava, ué, sempre que possível, eu não faço, eu gosto de dar um. É aniversário de alguém? Fazer alguma coisa que a pessoa não vai esquecer nunca mais. Em vez de dar uma. Nem que seja assim, grupo de 5 amigos, junta aqui, você não ia dar uma blusa tênis? Não, vamos juntar nosso dinheiro e vou dar uma. Só pra aquela pessoa assim, a pessoa nunca mais vai esquecer, vamos pensar alguma coisa criativa, né? Pra Sim. nunca a pessoa esquecer. Ele falou disso, foi legal. E aí, o que você gosta de fazer com seu superpoder? Ó. Eu conecto pessoas, assim, Ah. e eu curto conectar pessoas. Eu, do meu aniversário esse ano, eu fiz, na minha festa de 60 anos, tinha uma de artista, presidente de empresa, assim, eu acho que essa coisa de juntar o improvável é uma coisa Ah, que eu legal. curto Isso é legal. muito, eu curto muito fazer, eu adoro receber, desde que eu fiquei, já tem 2 anos que a minha casa tá meio fechada, assim, mas a minha casa é um lugar que tá sempre cheio de gente e de pessoas diferentes, pessoas que você não espera muito estarem juntas no mesmo, ver juntas no mesmo lugar, porque eu não sou muito uma pessoa de bolha, sabe? Perfeito. Apesar de eu ser uma pessoa muito monotemática, assim, eu tenho uma amiga que eu amo, que a gente vai nos lugares, às vezes, assim, e cada lugar ela vai de um jeito, sabe? Assim, eu vou no forró, ela tá vestida de um jeito de ir no forró.
A gente vai pra praia, ela tá vestida de um jeito de ir pra praia, sabe? Assim, Aham. e eu tô sempre de preto. Eu sempre não. Seja qual for a circunstância. Aí ela fala, gente, você tá vestida desse jeito pra ir no forró? Aí eu falo, eu já te falei que eu não sou uma pessoa temática. Eu sou uma pessoa Duda. do. Boa. Mas assim, eu curto muito essa coisa dessa coisa de criar conexões e de me conectar com esse trânsito, assim, eu sempre gosto de fazer essa ressalva, assim, eu não sou exatamente o padrão da pessoa esperado, aquele estereótipo da pessoa simpática, né, divertida, Uhum. todo mundo quer estar junto, sabe? Eu não, eu sou uma pessoa meio brava, Uhum. sou uma pessoa meio séria, eu sou uma pessoa meio difícil, uma boa parte das vezes, mas acho que essa coisa meio, principalmente nas minhas relações pessoais, né, essa coisa da amorosidade, da casa aberta, Aham. sabe? Essa coisa que vem lá das minhas raízes, sabe? Do interior, da história Mas esse você acha mais hobby ou seu superpoder? Não, eu acho que isso é um superpoder, assim, porque eu acho que isso acabou fazendo com que a minha vida, assim, eu acho que foi um superpoder até para mim, Legal. porque assim, que teve um efeito até na minha própria vida, porque me permitiu não viver numa bolha, sabe? Por mais que a minha vida seja uma bolha, por Entendi. mais A Ana se descrevendo, se autodescrevendo, me lembra o meu malvado favorito, né? Boa, boa. Você olha assim, você fala assim, né? Maria- Saia toda fofa, cheio de amor e afeto pra dar, gente. Mas você sabe que os meus amigos dizem que eu tenho uma imagem sobre mim mais cruel do que é de eles verdade. têm, sabe? Assim, que Ai, que eles têm essa coisa Mas os amigos que conseguem te acessar, os o amigos que entorno. conseguem me acessar. Porque dá a sensação de que você é seletiva, pelo que você tá colocando. A seletiva no sentido de quem você deixa te acessar. Em parte sim, mas você tem que lembrar que, por outro lado, eu sou uma pessoa muito exposta, né? Assim, Sim, sim. e muito exposta mesmo, né? Não sei se você viu minha campanha no Taboré, o meu filme do Caboré, que é muito divertido, ele é muito divertido, que ele é feito com AI e no AI, então eu estou fazendo várias coisas engraçadas, e uma das coisas que ele fala é que é totalmente. Então, ele brinca com aquela brincadeira com a Fernanda Montenegro, do totalmente drogada, totalmente cansada, Aham. totalmente premiada. Então, ele é totalmente indicado, e aí vai falando totalmente isso, totalmente aquilo, e uma hora fala totalmente pelada. E isso é e aí aparece eu de AI enrolado numa cobra, com umas. Eu sou uma executiva, né? E esse é o meu vídeo do Caboré. Uau! E não tá de preto. Não, e não tá de preto. Nenhuma vez. Não, tem umas imagens de preto. Tem umas imagens de preto. Porque não tinha como, né? Mas esse a gente consegue. Se eu jogar aqui, eu Totalmente. consigo ver depois. Consegue, total. Ana Cortar, Caboré, vídeo do Vai. Caboré. E não, na minha página do Instagram também você vê. E eu realmente estou operado na internet, né? Porque quando eu fiz a mastectomia, eu fiz um ensaio porque quando eu estava vivendo a mastectomia, teve um momento que eu senti muita dor, né? Assim, quando eu soube que eu ia ter que tirar a mama inteira, tirar o mamilo, etc. Foi um negócio que eu pirei, assim. E depois de meses pirando, eu acabei me perguntando, com a ajuda de uma das minhas filhas do coração, que é a Priscila, ela virou para mim e falou: Tia Ana Paula, é só uma mama, saca? Não é um órgão vital. Uhum. E aí eu falei: então, por que que eu tô sofrendo tanto? E aí eu fui pensar em por que que eu estava sofrendo tanto e fui entender que eu estava sofrendo tanto porque a mama é uma construção social que vai de nutrição, beleza feminina à pornografia. Aham. Sim. Sim. E essa construção social toda fazia com que as pessoas olhassem para mim como se o meu feminino estivesse morrendo. A partir do momento que Entendi. eu não ia mais ter a mama. E eu olhei para aquilo e falei. E aí eu comecei a estudar e fui vendo o tanto que existiam mulheres que
por exemplo, que em pesquisa contavam que nunca mais tiraram a roupa na frente do marido ou do namorado. 30% das mulheres, em algumas pesquisas até mais, são abandonadas pelo parceiro. Quando descobrem o câncer de mama. O dado é sobre homens. Tá. Eu não sei mulheres se são abandonadas também pelas parceiras. Aham. Esse dado eu não encontrei. Mas acredito que não. Mas então olhei para aquilo e falei, não, ninguém vai matar meu feminino aqui nessa história, porque não estou não negocio. Legal. Esse com mama, sem mama, não negocio esse lugar. E resolvi fazer um ensaio nua. E eu fiz um ensaio que é uma ode ao feminino. Legal. Que maneiro. Boa. Que fala sobre esse lugar. E foi muito lindo, porque eu recebi mensagens de meninas muito jovens. Acabei descobrindo que tem um movimento enorme de mulheres que não reconstroem, que não querem reconstruir, e atualmente muitas mulheres muito jovens, uma campeã de snowboard americana, por exemplo, que foi capa da JQ, ela não reconstruiu e não vai reconstruir. Então, esse lugar e muito movida, quando eu conheci essa mulher, eu já tinha feito Que legal. quando eu conheci, Que legal. quando eu soube que ela existia, eu já tinha feito as fotos. Então, eu sou uma pessoa muito disposta, assim, Entendi. eu sou uma pessoa porque todo mundo fala, você fala que você é ativista, o que é ser ativista? É colocar o seu corpo a serviço, isso é ser ativista, Sim, para mim. sim. Para mim, o ativismo mora nesse lugar onde eu coloco o meu corpo a serviço de alguma coisa na qual eu acredito. Perfeito, Sabe? perfeito. Boa. E quando você coloca o seu corpo a serviço, eu acredito muito nesse lugar, colocar a sua história a serviço, Sim. colocar o seu corpo a serviço. Eu não represento todas as mulheres, eu não represento todas as mulheres negras, eu não represento todas as mulheres que nasceram em Manhuaçu, eu não represento todas as mulheres de 60 anos, eu não represento todas as mulheres executivas, mas a minha história e o meu corpo, a pessoa que eu sou, a maneira que eu vejo o mundo, ela, para mim, faz sentido ela estar a serviço do mundo de onde eu tiro tanta coisa, das pessoas que me dão tanta coisa, sabe? Bacana. Então, esse é um lugar que faz muito sentido para mim, sabe? E tem algum lazer... Ah, não, calma aí, aspas, rapidinho. E você no forró? Porque você falou do forró 2 vezes aí. Então, eu adoro uma festa. Eu sou a pessoa, isso também diz no vídeo, totalmente virada. Eu sou a pessoa totalmente virada. Adoro uma festa, eu adoro não ir embora, adoro dar 6 horas da manhã e estar lá, adoro sair do lado de fora e ver que amanheceu, adoro adoro festa. A minha festa de aniversário durou 9 horas. Ela começou às 4 horas da tarde, acabou 1 hora da manhã. Mas você é do que vai dançar forró com a turma, vai todo mundo? Gosta de curtir? Eu vou dançar o que for a Que história tocar da e coisa que assim, estiver rolando, assim. Eu adoro me jogar, Boa. assim. Esse lugar do me Boa. jogar. Mas eu adoro funk. Infelizmente, eu não danço funk, né? Não, mas dá, mas... Não se preocupe, eu ainda vou descer até o chão, tá tudo certo. Vai ter um momento. Vai ter um sabe? momento. Ainda não aconteceu. Não dá pra ser, precisa ser chão, mas dá pra... Vai descer, né? Atualmente, se eu descer até o chão, eu vou ter que ficar lá, mas uma hora, né? Tem chão, vai até o primeiro chão, né? Não precisa... Vai alguém... Ó, já vi que vai estar então nossos happy hour. Toda semana tem happy hour, gostando disso. Totalmente. Então, vamos lá. Primeiro, assim, eu queria agradecer... Tá, se pudesse, a gente ia ficar aqui até amanhã. Eu sei que vocês têm agendas complicadas, enfim, que são super importantes também, mas super, super obrigado. E é legal, né, que a gente está aqui. Para mim, de novo, é um presente que sai daqui com mais energia, com mais história. Você fica com a cabeça pegando fogo. Então, para mim, eu falo que a gente quer inspirar uma pessoa, mas a parte começa de mim, porque a inspiração para mim eu saio sempre daqui super feliz. Então, super obrigado. E aí, para fechar, são 3 coisas. Super rápida. Ah, não, e calma, gente, a gente vai encerrar com música. Você acha que a gente não vai encerrar com cantora aqui? Vamos. Tem cantora. Você pensa na música que você gostava, que ela canta e a gente ajuda. Isso. Não, vamos para ela vai ganhar das outras do Sobe e Puxa que cantaram aqui. A Jane vai ganhar. Mas 2 coisas... Ela é que é a cantora. Então, aqui você canta. Cantora. Ela faz a segunda voz. A gente faz a segunda voz. Quais são as 2 coisas e um desafio?
primeira é rodada de arroba, quem quiser seguir vocês, conectar com vocês, acompanhar, continuar essa história incrível de vocês. A segunda coisa é uma mensagem, uma frase final para a turma estar assistindo. Refletir e agir, não é só para ficar pensando aí na cadeira. Apesar de que eu gostei do negócio da ser um sofá, né? De vez em quando você não quer ter nada, mas Eu adoro isso. ótimo, excelente. Então, rodada de arroba, frase final é mensagem final para a turma. E qual o desafio? O desafio é porque acho que na nossa vida, por mais que a gente tenha conquista, preciso só ir, mas muitas pessoas ajudaram a gente em diversos momentos, né? Tiveram pessoas que ajudaram a gente. Então, o desafio é o seguinte, que vocês agradeçam uma pessoa em nome de todas, agradecendo que, assim, várias pessoas foram importantes nessa jornada de vocês, ajudaram. Óbvio que eu sou sempre assim, cara, o mérito é sempre da gente e óbvio que outras pessoas ajudaram, mas que vocês agradecerem o nome de todos, acho que a gratidão é importante e a gente sempre constrói, sempre passam pessoas na nossa vida, seja familiares ou não, que nos ajudam. Ciumentos de plantão, repetindo, é um desafio, um em nome de todas. O que é legal, por que depois eu chamo as pessoas de co-host? Hoje de manhã também na gravação, falando, olha, que bom. Porque por mais que você faça ciumento de plantão, tem gente que fica com ciúme. Aí agora, ó, pra você que tá com ciúme, amor, agora pra você também. Mas, então, rodada de arroba, uma frase final e uma pessoa em nome de todos, só pra agradecer, que acho que é sempre bom a gente ter pessoas passando, seja quem morou, quem passou, independente da situação, passar na nossa vida pra ajudar. Mas começo por mim agradecer vocês. Super obrigado aí por esse momento incrível aqui. Histórias incríveis que, pra mim, já tá valendo. Imagino pra quem tá assistindo aí novamente, né? A gente passou um pouquinho do tempo, gente, mas assim, desculpa, dependendo de mim, até amanhã aqui. Vocês iam ficar... Ia ser maratona de 9 horas de podcast, né? Super obrigada pelo interesse pelas nossas histórias, né? Por abrir essa possibilidade. Vanvan, obrigada pelo convite, beijo, né? Um prazer enorme estar aqui. E ainda mais dividindo aqui com essa pessoa incrível. Então, obrigada por ter compartilhado aí um pouquinho de você nesse momento, porque a gente sai, né, transformado, né? Todas são muito parecidas. São, né? É. Você percebeu como tem? É por isso que a gente tenta sempre pessoas, conexão. apesar do Sobe Pulse se conhecer, a gente tenta sempre pessoas que não se conhecem, que a gente acha que não parece, sempre tem alguma conexão, né? E a gente nunca parou para conversar. Ai, Então, olha olha. que momento incrível, rico, né? Obrigada. Ai, obrigada. Minha malvada favorita. Favorita. Boa, né? É muito difícil agradecer uma pessoa só, sabe? Eu fico morrendo de medo de cometer uma injustiça. Em um determinado momento eu estava servindo de mestre de cerimônia num evento e eu cometi uma falha de nomear, né, alguns agradecimentos, algumas áreas, esqueci uma. E consegui reparar isso depois, né? Então, assim, eu fico muito preocupada, mas como você coloca esse desafio, Não, por isso eu que é bom vou. até de vez em quando ser em nome de todos, porque se você fala 3, 4, esquece de um, é pior, né? Aqui pelo menos. Então, eu vou para a origem de quem eu sou, né? E o tempo todo, até na minha história no livro, eu acabo citando muito essa pessoa que é minha inspiração, que é a minha mãe. Então, eu não poderia deixar de agradecer Belinha, Isabel, Seu nome é Isabel? Opa, que é bem, incrível, uma Isabel. pessoa, uma mulher incrível, moderna, ativa, dinâmica, batalhadora, entendeu? Que legal. E ela é uma fonte de inspiração, assim, absurda, né? Boa. E eu sei que aí, maridão, filhão, eles vão entender esse agradecimento para que eu não seja injusta. Então, eu fui lá na origem, né? Então, Boa. nossa, Mas acho é que todo mundo incrível. entendeu aqui, todo mundo sentiu, mesmo que não fala. Acho É que esse incrível, né? Boa. E a frase final, a mensagem final para essa turma aí, refletir e agir? Nossa, eu não gosto de frases Não, feitas, mensagem, pode não, ser sabe? mensagem, enfim, não precisa ser. Eu vou pegar um grande ponto que você acabou explorando aqui, que é a coisa de se olhar e se parabenizar. Eu acho que vale a pena a gente fazer essa viagem interior e entender quem nós somos e as conquistas que a gente vai atrás e constrói e se parabenizar por isso. Então, que a gente possa exercitar mais isso, né? Desse olhar de gratidão para nós mesmos. Eu tenho ouvido algumas pessoas falando, eu agradeço a mim mesmo, depois a não sei quem, né? No começo causou um certo estranhamento, né? Eu quero agradecer, principalmente esportista, né? Eu quero agradecer a mim mesmo. Mas quando a gente para pensar, no fundo, faz sentido, que olha o esforço que teve ali, o tanto de Faz. dedicação, de treinamento e tal.
de você passar por cansaços, né, passar por cima de muitas vezes, assim: "Putz, eu não quero, eu tô com dor", e respirar e ir adiante. Então eu acho que vale a gente fazer esse exercício interior para primeiro a gente, Perfeito. se agradecer, se parabenizar, para olhar o melhor do outro. Então, né, como eu disse que eu gosto de sempre olhar o outro e falar: "Cara, eu gosto de você por conta disso, disso, te tenho tanto carinho, sabe". Eu só vou conseguir ser genuína se eu também estiver fazendo isso Isso por com mim você. mesma. Então, Excelente. essa é a frase. O arroba Jane de Freitas, no caso do Insta, e no LinkedIn também, Jane de Freitas. Boa, Obrigada. excelente, obrigado. Eu não sei. É que nem você falou, assim, é muita gente para agradecer, né? Eu acho que hoje eu vou agradecer a vocês, assim, eu acho que foi uma tarde super deliciosa e eu realmente agradeço por a gente estar aqui nesse momento, pela abertura, pela vulnerabilidade, né? Pela confiança. Eu acho que isso, de um jeito ou de outro, a gente mostra toda vez que a gente se abre para o outro que é possível transformar de alguma maneira. Uma pessoa, a Camila Camilo fala sempre uma frase que eu adoro, que ela fala: mudar o mundo uma pessoa de cada vez. Eu acho que Excelente. essa, Excelente. de alguma maneira, nem que seja uma única pessoa que estiver ouvindo a gente, que de alguma maneira se sentir tocada ou sensibilizada. Mas eu, Sem dúvida. vindo na minha cabeça, assim, para vir um nome, assim, eu agradeço muito o Guilherme Romano, que tem sido meu guia, meu parceiro, meu conselheiro espiritual aí no caminho, que uma pessoa que eu conheci quando tinha 17 anos de idade, e desde isso já tem mais de 10 anos, nós fizemos as 4 peregrinações que eu fiz, eu fui guiada pelas mãos dele, que depois desse momento dos 17 anos estudou filosofia, se especializou em filosofias indianas, se desenvolveu espiritualmente de um jeito incrível. Hoje tem um instituto chamado Instituto Revolução de Si. Eu agradeço muito ao Legal. Instituto Revolução de Si e ao Guilherme, que tem nessa minha busca aí, nessa última década, nessa última mais de uma década, tem sido um lugar onde eu encontro muitas novas perguntas e muitas respostas para perguntas antigas. Então eu Pô, que bom. agradeço Parabéns, muito Guilherme. Sensacional. Guilherme é incrível, assim, uma pessoa maravilhosa. Então eu escolho o Guilherme Boa. para agradecer. Eu, sei lá, eu queria muito pedir que a gente tenha generosidade, sabe? Generosidade com a gente, com o outro, porque muitas coisas difíceis estão por vir, mas é importante a gente se lembrar desse lugar, que é o lugar que nos faz a gente recordar que o sentido vive no coletivo, sabe? O sentido não vive em outro lugar. E em coletivos plurais, em coletivos múltiplos, em coletivos que dialogam com coletivos, Aham. e não em coletivos como um lugar onde você fecha os iguais para que eles se protejam do mundo exterior. Aham. Então, a gente lembrar aí desse lugar onde o coletivo é o princípio, onde o coletivo é a resposta, onde esse lugar onde a gente termine percebendo que nós somos todos uma coisa só. Inclusive esse conceito está numa série nova da Netflix, que é bem interessante. Até esqueci o nome, esqueci o nome, depois te conto, se Aham. assistir essa série. Mas assim, esse lugar essa consciência que a gente precisa chegar nela, que tudo isso aqui é uma grande ilusão, né? Que assim, e de que o que importa mesmo vive Legal. em outro lugar. Então, generosidade, sabe? Ao invés de uma frase, eu vou falar uma palavra. Perfeito. Generosidade com você mesmo, generosidade com o outro, porque esse Isso aí. momento Excelente. pede generosidade. Ele não pede isolamento, ele não pede verdade, Uhum. ele pede generosidade. Então, se a gente encontra esse lugar e habite ele da melhor maneira que a gente conseguir,
E eu sou Ana Cortá, em absolutamente todos os lugares. Então, @Ana Cortá no Instagram, que é onde é mais fácil de me achar. E Ana Cortá também no LinkedIn. Então, Boa. Então, assim, Pode super obrigado. Ah, importante. Rô e Vavá, obrigado por mais uma vez esse presente aqui de ter convidado essas mulheres incríveis a estar junto com a gente, não só Bem- para mim, para todo mundo. Beijo, Rô e Vavá. Então vamos lá, pra gente encerrar com a nossa cantora super oficial e com a outra. Sim. Qual a música que você gostava de cantar? Que aí vamos ver se a gente sabe, né? Uma que você gosta de cantar que a gente, pra encerrar e pra gente. Canto mais não. Mais uma que você gostava. No aquecimento a gente cantou. Era E Skank? se Não. você quisesse. Não, então vamos pra. Não, essa é a Jota Quest. Não, essa é da Jota Quest. Não, qual que é a outra? né? Fala aí, Ana, uma Eu- boa. A gente Não ajuda. sei, gente. Eu cantava Coração de Estudante, assim. Que Então ainda vai. Então vamos. Você lembra dessa música? É. Sabe qual ela é? Não, é. Quero a liberdade, quero o vinho e o pão. Quero ter amizade, quero amor, prazer. Quero a nossa cidade sempre ensolarada. Os meninos e o povo no poder. Eu quero ver. Essa não é tá vendo aí? Ah, a gente, melhor do que a gente cantar, a gente pegou a cantora profissional para poder ajudar a gente, ó. E eu, na minha avaliação, aquela amiga que falou assim, precisa estudar mais, eu acho que não, acho que foi bem, né? Super Foi bem. bem, né? Levanta a plaquinha. Plaquinha 10. Não, vira a cadeira, Debosa, vira a cadeira. Eu falo que isso é que são amigos, né? Você desafio no meio da música e tá tudo lindo. Bem, super obrigado, pessoal. Super obrigado, meus parceiros de novo. Eu acho que eu não esqueci de ninguém. A Sovra também estava aqui, eu não lembro se eu tinha falado no início, mas obrigado por vocês terem me dado esse presente e dar esse presente para quem está assistindo. Então, hoje a gente foi um episódio até estendido, mas que foi muito bom. Tenho absoluta certeza que vai inspirar muitas pessoas, combinado? Até o próximo episódio, galera. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Tchau.